terça-feira. Final de programa. Na sequência vem aí Corinthians e Atlético Mineiro. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar o jogo na Neoquímica Arena. Renato Augusto vai tocar na bola, vai começar o jogo. Apita o árbitro. Renato Augusto toca na bola, ela rola. Se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. É lateral para a direita do campo de ataque, para o time do Corinthians bater, vem para a cobrança. Bruno Mendes lança dentro da grande área. Renato Augusto deu para trás, tenta chegar na bola, tenta chegar, não consegue o time corintiano. Ela volta no toque de bola de Gil. Gil levanta para a entrada da grande área para Yuri Alberto. De cabeça sobe e perde. A bola volta para a direita, vem com Bruno Mendes, recolhe pelo campo de ataque, solta a jogada com o time no setor intermediário. Aperta o time do Corinthians, vem com Moscardo. Moscardo para Bruno, Bruno prende. É para Moscardo pela direita do campo de ataque. Abriu o compasso para o cruzamento, deu tapa, escapou da marcação. Vai pro cruzado, chuveiro na boca do gol. A bola passa por todo mundo. Tira dali Yuri Alberto. Yuri Alberto jogou de zagueiro, tira do pé do Renato Augusto. Mas vem cruzamento na grande área. Yuri Alberto brigou, sobrou para Juliano. Vai bater pro gol, pode pintar ou não. Afasta dali Gemerson. Ele dá um bico na bola, corta o perigo. A bola volta para Gil. Gil toca de cabeça errado. Volta do campo de defesa. A bola para o time corintiano para sair jogando do seu campo de retaguarda. Saraiva recolhe a jogada novamente do campo de defesa. Vem para finta, tenta o toque de bola. Recolhe do campo de defesa. Tenta o levantamento à frente para o comando de ataque. Abriu boa jogada pelo setor de esquerdo do campo de ataque. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Já domina pelo setor intermediário. Aperta na marcação. O time do Corinthians tenta descer pelo setor de esquerda. Campo de ataque para Romero. Abriu para Renato Augusto. Bandeira para. Tá marcando impedimento para o time do Galo bater do campo de defesa. Alô, Pavel, ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Grande Bruno Camarão. Bruno Camarão tá ligado com a gente no futebol Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência. A bola volta no toque de bola. Impedimento para o time do Galo bater do seu campo de defesa. Impedimento para o time do Galo cobrar do campo de retaguarda. Aí o Corinthians com 2 minutos de jogo totalmente no campo de ataque do Galo. Mesmo com essa jogada impedimento, já chegou à área, já assustou. Agora cobra a falta o Everson fora da área. 0-0 começo de jogo na Neoquímica. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos. Sil conectada com o futuro. E vem pro toque de bola, tenta descer o time do Galo, aperta na marcação, tentou o toque de cabeça, vai para fora. Tentou ali no toque de bola Coutinho Zaratio. Ela vai embora para a linha de lado, lateral para o timão cobrado. A bola vem para Renato Augusto, tenta a devolução pelo setor de esquerda para Romero. Dá o tapa na bola, tentou partir para o comando de ataque. Eu vi o desvio na marcação do Saraiva. A bola vai embora para a linha de lado. Tá parado o jogo, tá marcado. Lateral novamente pelo setor de esquerda, campo de ataque para o time do Corinthians bater. Manuel para o timão bater e ser jogando no seu campo de retaguarda. Já domina o time do Corinthians, tenta com Renato Augusto no campo de ataque. Ele domina, faz o giro em cima da marcação. Domina no campo de defesa, tenta o toque de bola para o setor de direito do campo de ataque. Vai para finta, estica a jogada, boa bola para Yuri Alberto. Yuri Alberto domina, ganha o lance, vai para finta. Ele tenta o toque de bola, ganha a jogada, soltou no meio de campo. Recolhe a jogada, o time do Corinthians vem pela esquerda, a bola foi chuta para Renato Augusto. Ele domina para o timão, tentou partir pelo setor de direito do campo de ataque. Abriu de esquerda, campo de ataque para Romero. Romero cruzou, levantou na boca do gol. Chega bem Gemerson, vem para tirar. Ele dá um bico na bola, corta, tira, a bola volta novamente com o time corintiano. É com o Fábio Santos, pegou a zaga, saindo, demorou para passar, ficou no chão. Entrada da grande área pelo setor de esquerda, próxima meia-lua da grande área, falta para o Corinthians bater. E porque o Zaratio ele acabou furando, e aí o Fábio Santos fica com essa bola, avança, vai pro meio, e o próprio Zaratio tem de fazer a falta para acabar desfazendo a besteira que fez. Falta para o Corinthians, momento perigoso, o Timão gosta do jogo. Tá parado o jogo, tá marcado, falta pro Timão bater. Bem apontada a falta, Mauro Betti. Acompanho o relator e tomei o que foi falado aqui. O Corinthians começa melhor jogando com plano inclinado para cima do Galo. É bola no time do campo de ataque para o time do Corinthians bater. Bem marcada a falta, Ronaldo.
Então, daqui de longe, achei que ele deixa a bola escapar, o Fábio Santos, e se joga, mas o Braulio estava mais perto que eu. É bola no campo de ataque, vem para a cobrança de falta, se posiciona, vem para o toque de bola novamente para ser jogando do time do Corinthians. É falta, Timão, vai partir para a bola, Renato Augusto partiu para a bola, perna direita, levantou no gol, toque de cabeça para fora, vem para mergulhar, afasta o perigo, Arana de qualquer maneira, escanteio para o time do Corinthians bater. E foi uma jogada ensaiada, porque o Fábio Santos passou, o Yuri Alberto passou, o Juliano ficou por ali e o Renato, ao invés de bater, colocou na segunda trave. Escanteio Corinthians que tenta o primeiro, o Renato cobra. E vem Renato Augusto para a cobrança, ajeita para bater a falta no campo de ataque para a equipe do Corinthians. Saravia fica ali na frente da bola, é falta para o time do Corinthians bater pela direita, se posiciona, vem Renato Augusto pela direita, partiu para a bola, bateu, levantou no gol, tentou shield de cabeça, vem para cortar, tira o perigo de Emerson. A bola volta no toque de bola do time corintiano, é pelo setor de esquerda, cá para ataque com Juliano, levantou, entrada na grande área, bom toque para dentro da área, tira de cabeça Emerson, novamente complementa, tira dali Saravia, a bola vai embora para a linha de fundo, tá parado o jogo no escanteio pro Timão que começa em cima do Galo. O torcedor aplaude, né? Porque é o segundo escanteio do Corinthians, completamente em cima do Galo, o Renato cobra. 5 de bola rolando, só deu o Corinthians no jogo, o Galo não chegou no gol do Cássio ainda, tá parado o jogo, escanteio, Timão pela direita do campo de ataque, já tem jogador do Corinthians, Yuri Alberto cai, encosta nele, ele cai, aí o Gil vai levantar ele. Encosta nele, ele cai, é impressionante. É bola no campo de ataque, escanteio para o time do Corinthians bater pelo setor de direita do campo de ataque. Vem Renato Augusto para a cobrança de escanteio. Ele vai partir para a bola, partiu para a bola, correu, bateu, levantou, Gil de cabeça, pega o goleiro, largou, pegou. Everson faz a firme defesa na cabeçada do Gil, quase o Timão abre o placar do jogo. E o Gil completamente sozinho, porque 3 defensores do Galo atacaram a bola. E o Gil quase na marca do pênalti, sobe e faz o desvio. O Everson com muita segurança faz a ponte e defende. O Timão gosta do jogo 0-0. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil na conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A bola volta do campo de defesa, vem Corinthians, bola para Romero. Ele tenta o toque de bola, solta para Juninho, são 3 na marcação, Juninho do meio. Boa abertura de bola, tenta o toque de bola curto pelo setor de direita para Michael abriu na direita do campo de ataque, vai para o domínio. Bruno Mendes, mas o que é isso? Deu na canela do Bruno Mendes. Lateral para o time do Galo, bater do seu campo de defesa e sair jogando. Aperta o time do Corinthians, tenta arrancar do campo de ataque, tá parado o jogo. Tá marcada a falta do Igor Gomes aí em campo de defesa para o Galo bater. Senão a bola ficaria de novo com o Corinthians no ataque, poderia levar perigo, né? Agora o Galo tenta dar aquela esfriada porque foram 7 minutos que só deu o Timão no ataque, 0-0. Alô, Pedrão Ramiro tá voltando do Rio de Janeiro, tá lá com Daniel Xingote, grande Xingote, ligados no microfone Bandeirantes, a senha Xingote, a bola volta do toque de bola para ser jogador novamente o time do Corinthians no campo de defesa, vem Cássio para repor a bola em jogo, venha vibrar com preço baixo e a qualidade no tempo do atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação e com cartão Tenda. A bola, Pedro Ramiro foi no Rio antes secar o Palmeiras, é impressionante, a bola volta do toque de bola, tenta o toque de bola contigo na intermediária, tá parado o jogo, tá marcada a falta do Renato Augusto, falta para o Timão bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Na Semicapital, você e seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta. Semicapital.com.br/Bandeirantes. A bola vem para a cobrança de falta. O time do Corinthians vem para o toque de bola com o Michael volta curtinho para Juliano. Juliano prende para Michael abre a jogada do campo de defesa. Recolhe o time corintiano, vem com Gil domina para o time do Corinthians, tenta o toque de bola para a direita, abre para Bruno Mendes. Ele tenta o levantamento, levanta pelo setor de esquerda para Arana domina para o time do Atlético Mineiro, tenta descer o time do Galo, abertura para Otávio prende pelo seu campo de defesa, do outro lado já vai passar Paulinho pedindo, a abertura vem pelo setor de direita para Saravia domina pelo comando de ataque, vem para amigo direita, Saravia faz o break para Otávio prende, aperta na marcação, tenta recuperar o time do Corinthians, está jogando o time do Galo. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata. O Galo resolve a jogar a 8 minutos de bola rolando, bola foi solta no setor intermediário, aperta a zaga corintiana, vem Juliano para dar combate, a bola foi solta na esquerda para Arana domina, ergue a cabeça, tenta o cruzamento, Cássio pega, segura o goleiro do Corinthians para ser jogando do campo de defesa para Romero domina para o time corintiano, tenta descer pelo setor de esquerda, ele vem slow motion, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, parte na velocidade, abriu, é boa bola para Yuri Alberto devolve para Romero prende para o time do Corinthians, tenta descer no comando de ataque, já entra no meio, pedia Maicon, bola volta para Fábio Santos para Moscardo, ele abre a jogada para ir, toque de bola curtinho de Romero
Romero abre o lance à frente do campo de ataque para o Yuri Alberto. Ele se joga toda hora e perdeu o lance. Mas Moscardo ligado no lance, recupera para o Corinthians, tentou bater pro gol. Fraco o chute dele. Tentou o chute pro gol, fraquinho, Everson sai do gol para fazer a firme boa defesa. Grupo Souza, ali de eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. A bola volta no toque, ele tenta descer novamente no campo de ataque, aperta o time do Galo, tenta arrancar, aperta o time do Corinthians, vem por baixo, Moscardo dá um toque na bola, a bola afasta dali, bola bate na marcação, explode no arama, sai para a linha de lado, lateral, direita defesa para o time do Corinthians bater. Motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivos. 99, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 10 minutos de bola rolando, 10 minutos. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Neoquímica Arena continua para você. Corinthians 0, Galo também 0. Na Bandeirantes vem você, Alô Enzo Ortega. Ulisses, chegando aos 9 minutos do primeiro tempo, Goiás e Santos seguem empatando no placar de 0-0. Falta para o Peixe jogar a bola na área. Bandeirantes! Se posiciona para a cobrança de falta, é falta pelo setor de esquerda, campo de ataque para a equipe do Corinthians bater, se posiciona para a cobrança de falta, vem para a bola, ajeita para a cobrança, vem ele, Renato Augusto, é pelo setor de esquerda, escanteio para o time do Corinthians bater pela esquerda, campo de ataque, Renato Augusto vem para a cobrança, perde esquerda na bola, partiu, levantou no boca do gol, tentou Gil de cabeça, o toque para trás, subiu Gil, novamente deu toque de cabeça, Yuri Alberto. Ah, cara, decepciona o negócio, velho. Pô, cabeceia no canto, velho. Na linha da pequena área, ele cabeceou na mão do goleiro. Que é isso, hein? E é impressionante como essa bola do Renato louco, Augusto. Hein, do Vale. E a bola do Renato Augusto procura sempre o Gil, né? Não procura o Yuri Alberto. De novo o Gil tentou, ela foi pro Veríssimo, voltou pro Gil, foi pro Yuri Alberto e aí o Everson fez a defesa. Pô, mas cabe dentro da pequena área, o Ronaldo, o Mauro. Cabeceia a bola no canto, não no meio do gol. E tinha condição que não tinha ninguém marcando ele. É isso, Ronaldo? O Juliano também dominou no peito e espanou. Quer dizer, o pessoal, a primeira vez que eu vejo o Corinthians com 11 minutos agredir o adversário, pressionar o adversário. Fazia tempo que eu não vi o Corinthians fazer isso aí. Agora, verdade, tem que tirar do goleiro, como falou o Ulisses Costa, né? Tem que tirar do goleiro. Mas eu tô gostando desse começo porque dificilmente o Corinthians mostrava tanta vontade de buscar um resultado como tem feito até aqui, ó, com 12 minutos de jogo. Marcando mais à frente, marcando em cima, com boa movimentação. O Galo com dificuldades para sair jogando, até pela marcação corintiana mais em cima e muitos erros técnicos do Atlético. Por enquanto, um ótimo começo corintiano. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, espera quem entende do assunto para Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E vem chegando ainda a fiel torcida corintiana com 12 minutos de bola rolando, vem pro toque de bola Renato Augusto. Ele prende para o time do Corinthians, perde a jogada, vai pro toque de bola, o time do Galo tenta descer, o Coutinho na intermediária. Igor Gomes pediu o lançamento, vem para ele, vem Gil para roubar para o time do Corinthians, tenta ser para o jogo. Ele toma falta, o árbitro para o jogo. Marca falta para o Timão bater pelo seu campo de defesa, falta para o time do Corinthians bater do campo de retaguarda. Se posiciona rapidamente, Moscardo cobra, sai jogando com Veríssimo. Veríssimo prende para Maicon do meio para o Corinthians, tentou levantamento pelo meio de campo, não consegue, bola bate em cima da marcação do zagueiro Romário, entrava, a bola volta no toque de bola, aperta, Romero vem para cima da marcação, tenta descer pelo setor de direito do campo de ataque, o time do Galo, o lançamento foi feito à frente, muito forte, tranquilo, Cássio do gol, sai para fazer a firme boa defesa, torcedor, chegou a hora, no gramado das obras, entrem seus fortaços na hora de construir ou reformar, Vale CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. 13 jogados, Mauro Betting, Ronaldo Giovanelli, primeiro tempo falam na Bandeirantes, Corinthians 0, Galo também 0. O Galo com dificuldade para encostar no Paulinho, o Pedrinho que está mais por dentro, o Igor Gomes aberto, o Zarate pela direita também, mas muita lentidão na saída de bola porque o Corinthians joga melhor. A bola foi junta para o Yuri Alberto, do meio em cima da marcação no primeiro, vai tentar a finta, vai tentar o drible, o Bandeira Bar marca o impedimento. Impedimento do Yuri Alberto. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com. Ronaldo! Você que está chegando aqui próximo à arena, que muito trânsito, né? Ainda mais com esse horário, tá chegando aqui, nós vamos fazer uma prévia para você. O Coringão começou o jogo avassalador, com um escanteio, com cabeçada, espanando dentro da área, que foi o caso do Juliano, mas pela primeira vez, depois de muito tempo, o Corinthians começou bem, marcando o adversário em cima. O time do Galo nem parece aquele que tá lá em cima da tabela, então venha correndo pra arena, quer dizer, não venha tranquilo, que até lá você vai ver e escutar aqui na Rádio Bandeirantes o gol do Ulisses Costa. O Ulisses tá próximo, hein?
Tá perto do gol, depende de quem vai fazer, né, Mauro? Meu Deus do céu, pode ser. Não gosta de fazer, né? Pode ser o Yuri também, pode ser também, pô. Tem gente que não gosta, né? Tem medo de gol, né? Vem, Mauro. Papai. Tem, mas o Bento deu um gol pra ele contra o Atlético Paranaense, pô. O Jean Lucas, ele furou feio e o Jean Lucas fez por ele. A fase do Corinthians tá melhor, cara. Quando o time não cria, alguém dá um gol pra ele. A bola volta no toque de bola. Recolhe o Otávio, vai para a finta da marcação. Pela esquerda para a Arana. Arana domina pelo comando de ataque, vai para a finta da marcação. Voltou para o Otávio. Otávio domina. Isso chama-se confiança. A abertura vem pelo campo de defesa. A abertura vem com Gemerson. Ele prende o lance, soltou na direita para Saravia. Ele vem para frente em cima da marcação. Saravia escapa da marcação do primeiro. Falta. Jogada na zaga central. Domina Gemerson. Sai jogando, lembra os pés do Tronato. A bola vem para o Otávio. Otávio domina para o time do Galo. Tenta descer do campo de ataque. Já domina do campo de defesa. Vem para o toque de bola novamente. Jogada para ser jogando. Abertura na intermediária, tenta o toque novamente. Igor Gomes pede a jogada. Abertura vem para a esquerda, campo de ataque, vem para o domínio, prende o lance. Arana domina para o time e sai jogando no campo de defesa. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta para Arana domínio, tentou cruzar em cima da marcação do Bruno Mendes. Lateral esquerda, campo de ataque, próximo à linha de fundo para o time do Galo bater. Grupo Souza de Eficiência em Segurança e Serviços, Grupo Souza Lima. A bola volta do toque de bola, recolhe contigo no setor intermediário. Aperta o time do Galo, vem com a Arana, boa bola. Solta para Igor Gomes, dominou, bateu para o gol. Gil de cabeça vem para tirar. Tenta o toque de bola, Romero mais erra o toque de bola. Ganhou o time do Galo, tenta descer pelo setor de direita. Vem Fábio Santos, rasga em cima da marcação. A bola explode, sai para a linha de fundo. Saravia tentava ganhar o lance, está ganhando o tiro de meta o Corinthians. Na primeira blitz do Atlético Mineiro, nas duas laterais, o Arana foi acionado 5 vezes até aqui. Foi a primeira do Saravia, mas estava esperto o Fábio Santos. Chega rasgando, manda pra fora. Tiro de meta, Timão, 0-0 na Neoquímica Arena. Sil, renova sua energia cada dia, fios e cabos elétricos. Sil, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados 16 minutos de bola rolando, 16, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua pra você. Corinthians 0, Atlético Mineiro também 0 na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, Enzo Ortega. Ulisses, 8 horas da noite, o líder Botafogo entra em campo contra o Grêmio no estádio de São Januário. E vem pro jogo, o Corinthians, bola foi solta para Renato Augusto, vai fazer o gol, girou, bateu, dá o tapa na bola, Everson. Espetacular o Juliano pro Renato Augusto, enfia o pé, o Everson estica o braço, dá um tapa nele e manda para a linha de fundo. Escanteio o Timão. A torcida e a corda do jogo vai para cima, enfia a torcida corintiana incentivando. Corinthians em cima do Galo. Escanteio para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Vem Renato Augusto para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda. Renato Augusto na bola, vai partir para a bola, partiu, levantou na boca do gol, tentou de cabeça Veríssimo, não consegue. A bola volta no toque de bola para o time do Corinthians, a abertura vem à frente. Rasgada ali, vem para cortar o perigo de qualquer maneira, Paulinho. Ela falta no toque de bola com o time do Corinthians, com Renato Augusto. Domina no comando de ataque, abriu o compasso, chuveirou dentro da grande área. Vem para subir o Gil de cabeça, ajeitou para Renato, girou, bateu para fora, linha de fundo, Bandeira já marcava o impedimento. O Veríssimo domina, gira, enche o pé na bola. Depois do toque do Renato Augusto pro Gil, o Veríssimo chuta mal, mas o Bandeira já marcava o impedimento aí. E se o ataque com Yuri Alberto e Romero não funciona, então os zagueiros tentam fazer essa parte também. E que lançamento do Renato Augusto, impressionante. Uma abertura de jogo, o Gil estava dentro da grande área. Tentou servir de cabeça o Veríssimo, que como um centroavante matou. E na virada chutou por cima. A arbitragem anulou a jogada, mas o Corinthians chegou novamente 0-0. Chega com força, chega bem, mas só falta o gol, Mauro e Ronaldo. Mas agora você vê nessa ânsia de sair o gol, de tentar fazer o gol. Se o Veríssimo deixa essa bola passar, ia sair no peito do Yuri Alberto, que ele já estava de frente pro gol, mas você vê nessa ânsia, né? Olha, o amarelo com 18. É pro Everson. Com 18? Rapaz, isso eu nunca vi aqui na arena também. Meu Deus, será que eu tô no lugar certo? Não, mas é que esse é o árbitro correto, né? Tá certíssimo, claro. E o lance acabaria sendo impugnado por conta do impedimento. Mas é o Corinthians pela direita, pela esquerda, o Galo que não consegue marcar, não consegue armar. E o Corinthians muito bem, inclusive com o Juliano saindo da direita, vindo por dentro. Uma ótima movimentação, a partida muito boa do Corinthians.
O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda Atacado Brasil. A bola volta do toque, ele bola para ser o jogo do time do Corinthians, vem para a bola Cássio. Cássio vai para repor a bola em jogo, você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Perto esquerdo, dá na bola parte, tudo levantamento, levanta para o Yuri Alberto, a bola sai para a linha de lado. A bola vai embora para a linha de lado, tem lateral. Agora o Yuri Alberto toca nele, ele cai, cara. A arbitragem não dá nenhum tipo de falta nele, nem quando é. De tanto que ele tenta ludibriar a arbitragem, Mauro, Ronaldo. Não, você falou tudo, né? Quando é também, o juiz não dá. E aí o jogador fica marcado, ele cria essa marcação. E tem Corinthians, ganha a jogada, Romero prendeu para o time corintiano, deu para Renato Augusto, para Yuri Alberto. Vai lamber sabão! Calma! Mas o que é isso? Mas o que é isso, Yuri Alberto? Dominou na entrada da grande área e tocou para o jogador do Galo. Corinthians tinham 3 contra 2. Perde outra grande chance o Corinthians do Vale. É, o matador, né? De jogadas, no caso, o Yuri Alberto. Impressionante, deixando o torcedor corintiano irritado. O Mauro, Ronaldo. Não, agora você tá certo, agora ele Mauro. Agora ele tá certo. Não, agora... Foi que era uma preto e baita branco cabeleira, também, Ronaldo. Certo? Se confundiu, era preto e branco. Ele passou a bola pro preto e branco. Meu Deus do céu. Dessa vez ele Então foi ele mal tem se demais. confundido até com vermelho, com verde e branco, com tricolor. Daltônico, confunde sim. com tudo. Não, agora foi mal. Deve ser daltônico, então. Isso. Meu É lateral para o time do Corinthians, bater bola volta pelo setor de direito do campo de defesa, vem para o toque, ele para Moscardo, ele ganha a jogada para o time corintiano, dá o tapa na bola, tentou partir para o comando de ataque, ele cai, ganha o lance, bola foi chuta para o Yuri Alberto, toca certo, Yuri Alberto, vem para a tabela, houve a falta no Romero, tá parado o jogo e vai pintar cartão amarelo para Emerson. Impressionante, ele chega por baixo ali, essa bola do Yuri Alberto veio com muita força pro Romero, mas mesmo assim ele tentava dominar, toma o rapa do Gemerson, segundo cartão amarelo pro Galo, agora o zagueirão 34 amarelado, tem falta o Timão que tenta o primeiro. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido, abra sua conta na CM Capital em vista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. Tá parado o jogo, é falta para o time do Corinthians bater. Motorista parceiro na 99, você conta com pacote de ganhos exclusivo. 99, é falta para o time do Corinthians bater do setor intermediário, campo de ataque, 21 jogados, 0-0. 0-0 é o placar do jogo. Renato Augusto para a bola levantada na grande área, Maicon para o chute direto. É falta para o time do Corinthians bater pelo setor de meia direita do campo de ataque. Ajeita para a cobrança, ele falta o time corintiano meia direita, a uns 10 passos da linha frontal da grande área. Ajeita para a cobrança, ele falta meia direita para o time do Corinthians bater. Vem para a bola, Renato Augusto vai para o chuveiro, levantou na boca do gol, toque de cabeça! Magistral de Renato Augusto, pela meia direita, partiu pra bola, correu, bateu, levantou na cabeça do Romero, que nem tanta altura tem, mas a cobrança foi tão magistral, tão perfeita, tão na medida, que o Romero mediano subiu de cabeça e meteu no ângulo esquerdo do goleiro Everson. O Corinthians abre o placar do jogo, Romero para o Timão, qual a emoção maior do futebol, e essa emoção, Romero, essa emoção, Romero, que você proporciona a fiel torcida corintiana, numa cobrança de falta espetacular do Renato Augusto, na medida, na entrada da pequena área, Romero põe no ângulo esquerdo para abrir o placar do jogo, na marca de 22 minutos de bola rolando, 22, primeiro tempo de jogo, Romero 11, o número da camisa dele, Corinthians 1, 11, o número da camisa dele, 1, Corinthians 0 pro time do Atlético Mineiro. O detalhe do gol é Deus, diz aí Paulo do Vale. E quando o batedor é bom, o cabeceador não precisa nem ser dos melhores. O Romero praticamente de olho fechado, sem subir muito, praticamente deixou essa bola bater na cabeça. Ela saiu do Everson, que se esforçou ao máximo, mas no limite, na costura da rede, até mesmo sem força, ela estufa as redes aqui na Neoquímica Arena. E o Timão abre o placar por aqui na força do torcedor. Corinthians 1, Galo 0.
Com uma amortecedora HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Era porque a Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. Mais que merecido, Mauro Betting. Mais que merecido, Ronaldo Giovanelli. Não tem dúvida, né, Ronaldo? O Corinthians chegou pela 4ª vez, faz o gol, agora Renato com toda a qualidade, o Romero apareceu bem e o Everson murchou. O Everson caiu, escorregou, não abriu o braço. Demorou meia hora para a bola entrar e para o Everson pular nela, mas não tira o mérito do Corinthians. E a bola onde foi também, para tirar desse goleirão aí, porque o Everton é um baita do goleiro. E essa bola, até aqui, ela não passou, não tá um placar mais elástico, porque ele se posicionou bem, ele pegou uma cabeçada impressionante do Gil, pegou uma outra também do Yuri Alberto, agora essa do Romero, ela foi lá no cantinho, e foi de olho fechado, estão falando aí. E vem pelo toque de bola, tentou levantar da frente, vem pelo toque de bola, Arana. Tentou cruzamento na grande área, subiu de cabeça, Veríssimo, põe para fora, escanteio para o time do Galo bater. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem tem o assunto. Para a Flua, marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Escanteio pro Galo bater aí, Bruno. Igor Gomes se posiciona nesse momento. Primeiro escanteio pro Galo no jogo. Guilherme Arana, que não é muito alto, está dentro da área. Os zagueiros todos fora da área. Vai ter uma blitz na pequena área do Timão. Igor Gomes vem para a cobrança de escanteio, partiu para a bola, correu, bateu, levantou no boca do gol, afasta a zaga do time do Corinthians, bola aqui do setor intermediário, Renato Augusto vem para a marcação, ela volta no campo de defesa com o toque de bola de Otávio. Otávio domina para o time do Galo, para ser jogando pelo seu campo de defesa. Torcedor chegou a hora, no gramado das obras, empensar os fortaços na hora de construir ou reformar, Vale CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. É bola, campo de defesa para o Timão bater. Daqui a pouquinho, Ortega dá uma olhadinha na classificação, vê para onde o Corinthians está indo nesse momento na classificação do Campeonato Brasileiro. O tempo não para, Bandeirantes marca. 25 jogados, 25 primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua pra você, Neoquímica Arena, Corinthians 1, Romero, Atlético Mineiro 0, na Bandeirantes, quem fala é você, diz aí, Ortega. Ulisses, com essa vitória parcial do Corinthians, está indo à 12ª colocação com 43 pontos. Já o empate entre Santos e Goiás lá no estádio da Serrinha por 0-0, coloca o Peixe na 14ª colocação com 39 pontos. Bandeirantes! E vem pro jogo, Yuri Alberto, agora ele não cai, sobe de cabeça, toca na bola, tenta armar a jogada para o time do Corinthians, mas estava sozinho à frente. Ela volta pelo campo de defesa, o domínio do campo de retaguarda para ser jogando novamente o time do Corinthians. A abertura vem com o time do Galo, tenta Igor, ele domina pelo comando de ataque, vem para frente em cima da marcação, domina pelo comando de ataque, vai para o toque de bola contigo no setor intermediário. Você ligado no microfone Bandeirantes, Bandeirantes com você. Alô, Mirão, Miro tá ligado no futebol Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário, aperta no campo de defesa, vem ser jogando novamente no campo de retaguarda, prende bola no time do Galo para ser jogando pelo seu campo de defesa, levantamento foi feito à frente pelo comando de ataque, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário, já domina, tenta o toque de bola, recolhe novamente o time do Galo, a abertura vem para Lemos prende, ultrapassa, Nick de vídeo gramado, recolhe pelo setor de esquerda do campo de ataque, ele vem para frente em cima da marcação, no primeiro prende o lance, domina do campo de ataque, tenta o levantamento no boca do gol, afasta a zaga do time do Corinthians, a bola volta com o time do Galo, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, já domina pelo setor de esquerda, Gil saiu da grande área, é problema pro Corinthians, a Arana domina, vem pro cruzado, levantou na segunda trave, houve a falta do Fábio Santos, o árbitro mandou seguir, a bola volta para Romero, domina, mas ele para o jogo e marca aqui a falta em cima do Fábio Santos, campo de defesa pro Timão Batera. E houve a carga nas costas do lateral esquerdo, que acompanhava essa bola ao lado do Saravia e tá reclamando demais o Otávio, diz que tá picando demais o jogo, o árbitro Braulio, e o Juliano dá orientações para Cássio, nesse momento pede a saída de bola no pé, Cássio vai repor a bola, o Corinthians vence em Itaquera, 1-0. 1-0 pro time do Corinthians, 1-0 pro Timão. Você curtindo o sonsaço, Bandeirantes, torcedor, obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta dentro, toque de bola contigo no setor intermediário, o time do Corinthians para ser jogando. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, AM 840, FM 90.9. Tem a faixa estendida da FM agora em alguns carros, alguns rádios do Brasil, alguns telefones. A faixa estendida 86.3 é a Bandeirantes numa multiplataforma para você, torcedor brasileiro. 1-0 para o time do Corinthians, gol marcado pelo Romero na cobrança de falta de Renato Augusto. A bola volta do toque de bola, aperta na marcação, tenta descer o time do Galo. Zaga Corinthians aberta, a bola batida, gol, vai embora para a linha de fundo. Tentou o Paulinho, tiro de meta para o Corinthians bater. Para tentar sua primeira finalização no jogo, o camisa 10 Paulinho, o artilheiro do Brasileirão, que já marcou 16 vezes na competição, ainda não conseguiu sequer dominar essa bola em condições de chutar. Corinthians neutralizando o Paulinho até aqui.
E aí, Ronaldo? E aí, Mauro Betting? E o jogo 1-0, Timão? Agora a gente percebe um pouco o Corinthians mais tranquilo, recuou um pouco mais. O Cássio já está mais com essa bola no pé, então agora abaixou um pouco as linhas o Corinthians e tenta tocar a bola, porque o time do Galo é um time bom também, que põe essa bola no chão. Luiz Costa e Mauro Betting. É isso, Ronaldo. Normal, né? Faz 1-0, administra, mas não recua tanto, né? Como algumas vezes o time do Mano exagera, não. Não recua, marca um pouquinho mais à frente, o Galo com seríssimas dificuldades. Os volantes hoje mal na marcação e na armação, o Otávio, Alan Franco, o Igor Gomes aberto não consegue se aproximar do Pedrinho, o Paulinho também não está legal, mais adiantado, e o Hulk evidentemente faz a falta esperada. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente, o time tenta arrancar pelo comando de ataque, aperta na marcação, o time do Galo, a bola foi chuta, tenta o cruzamento, levantou o gol, sem marcação nenhuma, bola tocada para trás, Veríssimo vem, quarta tira, Juliano afasta o perigo, a bola volta para Renato Augusto, dá um pico na bola, de qualquer maneira tira dali, ela volta, Yuri aperta, tenta ganhar, assustou com a bola, ela volta novamente com o time do Galo que sai jogando do campo de defesa, domina Gemerson, vem pro toque de bola para o time do Galo, ele já prende no campo de retaguarda, vai pro toque de bola para Lemos domina pelo seu campo de defesa, vem para frente em cima da marcação do primeiro, ele já recolhe a jogada, vai para quinta, tenta o toque de bola, continua no setor intermediário, você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro, domina do campo de defesa, tenta o toque de bola, recolhe contigo no setor intermediário, vai para quinta, aperta na marcação, Rodrigo tá ligado no microfone Bandeirantes, grande abraço, Rodrigo, já domina do campo de ataque, o time do Galo, 1-0, Corinthians 1-0, Corinthians, o tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 31 minutos de bola rolando, 31 de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua a Neoquímica, Romero 1, Corinthians 0 pro Atlético Mineiro. Na Bandeirantes quem fala é você, Ortega, daqui a pouquinho porque vem escanteio. Levantamento na grande área pro time do Galo, Fábio Santos vem pra tirar. E aí, Ortega? Ulisses, chegando aos 30 minutos no estádio da Serrinha, o camisa 70 do Goiás, Anderson de Oliveira da Silva cortou pra direita, mas João Paulo fez defesa segura, segue 0-0 contra o Santos. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Você curtir o sonsaço da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Dominando o campo de defesa. Grande Capelanes, João Paulo Capelanes. Ei, gordão! Ligado no futebol da Bandeirantes, o nosso gordo Capelanes. A bola volta do toque de bola, tenta descer o time brocado. Bola foi solta pela esquerda, sem marcação nenhuma. Domínio no comando de ataque. Igor Gomes vai pro cruzado, levantou no gol. Afasta a zaga corintiana com o Fábio Santos. Aperta na marcação, tenta descer o time do Corinthians. Bola foi solta. É para Renato Augusto na velocidade. Deu um tapa na bola, escapou da marcação no primeiro, partiu pelo setor de esquerda, campo de ataque. Ergueu a cabeça, Yuri Alberto entrou, prendeu Renato Augusto, ele volta a jogada no meio, solta para Romero, abriu o compasso, cruzou, é para Yuri Alberto, forte demais o toque do Romero. Mataram o velho. Mataram o Renato Augusto numa arrancada incrível. E aí o Romero vai meter para o Yuri Alberto livre na direita, o que ele fez. Tiro de meta para o time do Galo bater. Talvez fosse o caso até do Romero que tentar arriscar pro gol, né? Mas que jogada do Renato Augusto. Ele se livra de uma facilidade do Otávio, que depois teve que correr para alcançar esse ataque do Corinthians. Detalhe sobre o Romero, que chegou a 28 gols aqui na Neoquímica. O Jô tem 30, o Roger Guedes 31. O paraguaio pode buscar artilharia. Alô, alemão, na Vila Caiçara, ligado com André, Ricardo e o Guigui. Todo mundo com o Rodrigão, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, torcedor do Brasil. A bola volta no toque de bola, tenta o toque, curtindo no setor intermediário, aperta na marcação. O time do Galo começa a gostar do jogo, hein, Ronaldo? É, por isso que foi Mauro. Por isso que foi bom aquela arrancada do Yuri Alberto. Aí agora o Corinthians vem pra cima de novo, porque já tava encostando lá no Cássio. A bola volta com o time do Corinthians, levantamento na grande área, para Yuri Alberto, sem ninguém, ele a bola e o goleiro sem ninguém na entrada da grande área, bateu para fora! Mas o que é isso, Yuri Alberto? Mauro. Dessa vez você pode exagerar. Ô, Mauro. Dessa vez você não está exagerando, Ô, Mauro. não. Dessa vez você não está exagerando. Aí um pouquinho.
Você para o mundo, por favor? Não, o mundo já parou pra ele. Ele tava porque eu muito quero sozinho, descer. cara. Não, ele tava muito sozinho. Assim, Ele se podia fosse dominar, eu, né, Mauro? Pois é, Ronaldo, se fosse eu dominando, o torneio da imprensa ainda vai. Ele tava absolutamente sozinho. Dá pra dominar, parar, fazer qualquer coisa, né, Ronaldo? Até Menos dar um isso. peixinho, né? Um É qualquer peixinho coisa. correndo, Recuar diminuir pro a Cássio, passada. sei lá. Não é fácil, não. Eu acho que o Ulisses está... É zica do Ulisses, é isso mesmo, Ronaldo. De tanto ele ficar criticando, Ulisses. o Ulisses exagera na crítica, mas essa nem a família dá pra defender. Eu não exagero, não. Sabe o que é o meu problema? Aí são vários. Só falar a verdade. E eu vou além para vocês, tá? Não existe no futebol um culpado pelo fracasso de um time. E não existe no futebol um responsável pelo sucesso de um time. Mas o Yuri Alberto, ele tem 50% de culpa pela situação do Corinthians. Por quê? O que esse cara perdeu de gol, ele tá num péssimo momento, é bom jogador, mas o que ele perdeu de gol e o que ele armou de contragolpe contra o Corinthians é um negócio de louco. Eu vou concordar com você. Eu vou concordar, tá? Não, é bom. Vai por mim que eu sei o que eu tô falando. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com o site novo www.estrelabet.com www.estrelabet.com. Eu falo que o Yuri Alberto é o paredão, mas pro adversário, o nego mete bola nele, a bola explode nele e volta para contragolpe. É assim que é o Yuri Alberto, Tá infelizmente. Tá difícil. A gente não gosta de criticar, pegar no pé não, cara. Gosta que o jogador faz gol, jogo bonito, aquela coisa toda. Mas vou dizer pra você, cara. Que fase ele tá esse ano, hein, Maurinho, Ronaldo? Tá demais. Ou tá de menos, né? Tá de menos. É o futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Alô, Rafinha, alô, Elaine, rapaziada. Alô, Elaine da Stuttgart Porsche, tá ligado no microfone Bandeirantes, um beijão pra você. Essa manja de marketing, essa trabalha muito grande, Elaine. A bola volta no toque, ele para recolher novamente, tenta descer Otávio. Ela prende pro time do Atlético Mineiro, tenta descer do campo da retaguarda. A bola foi junto à frente do campo de ataque. Domina Coutinho, Jefferson, tenta o levantamento à frente, afasta. Vem pra tocar na bola, toca na bola, corta dali, Romero. A bola volta com o time do Galo, que domina pelo setor de direita. Pedrinho pede o lance. A abertura vem para ele, dá um break em cima para a marcação, tentou o toque de bola, solta contigo no setor intermediário, domina pelo caminho de ataque, sai jogando Rafinha, grande Rafinha, ligado na Bandeirantes. Corinthians vence o jogo 1-0 diante do time do Galo. Ela volta contigo no campo de defesa, vem para frente em cima da marcação, recolhe contigo pelo comando de ataque, vai para frente, tenta o toque de bola, domina o time do Galo, cruzamento vem na grande área, Gil vem de cabeça, quarta, tira o perigo, aperta na marcação, Romero quer a bola no pé, ganha a bola jogando da direita, Saravia, ele ganha o lance para o time do Galo, vem para frente, a bola solta, a frente, tentou bater pro gol, Paulinho subiu demais. Ela vai embora, linha de fundo, tiro de meta pro Galo bater. Chute com a perna esquerda que saiu muito por cima, mas para destacar o que o Paulinho tá correndo sem a bola, Ulisses, porque enquanto o Galo troca passes no campo de defesa, ele busca a todo momento o facão. Verdade que essa bola ainda não veio, mas ele corre de um lado pro outro, a defesa tá perdida. Paulinho tentando achar espaço, por enquanto não achou. A Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E aqui está parado, o jogo está marcado, a falta em cima do Yuri Alberto. Pressão em cima dele, o Otávio, meio-campista do Galo, fez essa cama de gato para cima do atacante corintiano. Agora falta pro Timão no campo de defesa. Corinthians vence em Itaquera 1-0. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos. Sil conectada com o futuro. Domina o time do Corinthians, tenta descer pelo setor de esquerda, vem pro toque de bola. Fábio Santos levanta a jogada, tenta chegar na bola, não consegue. Renato Augusto, a bola volta para Lemos. Lemos dá um pico na bola, tenta descer novamente o time do Galo. A abertura foi feita à frente do comando de ataque pela direita, Pedrinho. Ele ganha o lance, faz o giro, aperta na marcação, tenta ganhar novamente o time do Galo na velocidade com Paulinho. Ele prende para o time do Galo, vai para a finta, puxa a perna esquerda, balança de um lado, outro tem Pedrinho aberto pela direita, enfia o lance para ele, vem para o cruzamento dentro da grande área, vai para o break, aperta novamente, tenta descer o time do Galo, a bola foi chuta pelo setor de direita, vem cruzamento na grande área, sobe a zaga, tentou cortar, não conseguiu, a bola voltou para Arana, bico da grande área pela direita, cruza, levantamento, vem na grande área, afasta a zaga, Gil, ele vem para tirar para o time do Corinthians, corta o perigo, vem para rasgar aqui atrás, não brinque de serviço, Romero dá um bico na bola, o Galo começa a gostar do jogo na Neoquímica Arena. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. O tempo não para, Bandeirantes marca.
39 minutos de bola rolando, 39, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você. Corinthians 1, Atlético Mineiro 0 na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, Ortega. Ulisses, às 8 horas da noite, o Bahia também entra em campo contra o Cuiabá na Arena Fonte Nova. Este é o microfone Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio do Brasil. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você. Meu amigo, abastecer a sua casa ou comércio com muita qualidade e economia em todos os produtos. Tenda Atacado. Igor Gomes domina para o time do Galo, vai para o giro em cima da marcação, já prende para o direito do campo de ataque, deu para Pedrinho, ele tenta o domínio. Vem Maicon, toca na bola, corta, tira o perigo dele, bola volta para Renato Augusto, deu para Romero. Romero domina para o time do Corinthians, Renato Augusto vem pelo meio, em velocidade, Romero tentou descer pelo setor de esquerda, ele vai para o break, são dois na marcação, escapou dos dois, lindo lance do Romero, deu para o Renato, prendeu, abriu na esquerda, Fábio Santos pede, vem para o toque de bola. Para você, eu não pensei que jamais faria isso. Mas o que é isso, Renato Augusto? Mas o que é isso, Renato Augusto? Foi tocar de perna esquerda, meteu a bola para fora do campo. Ele achou que o Fagner estava passando também, porque geralmente essa jogada acontece com o Fagner. Quando o Fagner, que ele pega essa bola na esquerda, que ele vem por dentro, ele já olhou. Aí ele teve que voltar para tentar com a perna esquerda, tentar de novo o lado esquerdo. Foi aí que embaralhou tudo. Entendi, ele teve que inverter o jogo, né? Isso, a sequência... O Fagner desce aqui pela direita, ele girou, na hora de tocar perna esquerda pro Fábio Santos, já era. Mas quem vem pro jogo é o time do cara, a bola foi chuta, frente, explode na marcação do Bruno Mendes, vai embora. Escanteio gratuito pro Galo bater da esquerda, Galo começa a gostar do jogo. E já é o terceiro pro Atlético Mineiro. Dessa vez, o Paulinho contra dois arrumou essa finalização. Bruno Mendes tira e Igor Gomes, 17, tá no córner. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, Altair Sabiá ligado em Bauru, obrigado pelo carinho da sintonia. Levantamento foi feito pelo comando de ataque, tenta escanteio, levantamento à frente, toque de cabeça para trás, vai embora essa bola para a linha de fundo. Tá parado o jogo, tá marcado o tiro de meta pro Timão bater aí. O Lemos ficou lamentando, fica o time do Galo lamentando com Gemerson. Lamenta porque passou muito perto essa cabeçada. O Cássio estava morto no lance. Ela passa por cima do travessão, buscava a forquilha. No extremo ângulo, ela passa muito perto, desperdiça a chance. O Corinthians segue vencendo 1-0 em Itaquera. Motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivos. É 99, torcedor brasileiro. Vem para o levantamento à frente, bola foi solta à frente. Agora sim, tá parado o jogo, tomou a falta aí o jogador do time corintiano, o Yuri Alberto. Foi a falta do Lemos, né? O Lemos agarra o Yuri Alberto, não deixa que ele faça o giro e quem sabe, né, pudesse até sair com a bola. Mata a jogada por ali, meio campo, Corinthians vence 1-0. E vem para a cobrança de falta para o time do Corinthians bater, vem para o toque de bola, Maicon, ele domina do meio de campo, solta para Moscardo abriu para Juliano domina para o time do Corinthians, volta a jogar para Maicon, ele prende para o setor de esquerda, campo de ataque para Renato Augusto, leva para o meio, abriu para o setor de ponta para Moscardo, solta a jogada do comando para Juliano, apertou para ganhar, não conseguiu, afasta, o time do Galo vem para tirar, a bola volta no meio, tenta o toque de mão, houve o toque de mão, hein, o árbitro manda seguir a bola, volta no toque contigo no setor intermediário, lançamento para o Alberto para fazer o gol, Renato Augusto na medida, ele subiu, cabeceou em cima do goleiro. Everson pega aí. Agora foi bem até o Yuri Alberto. Ele buscava o ângulo do Everson, mas que ligado, ao invés de tentar fazer a defesa com a ponte, foi de pé mesmo. Pulou, agarrou a bola, fez a defesa. Boa jogada do Renato, desce o Galo. E vem para o jogo, Igor Gomes domina para o time do Galo, tenta o cruzamento na grande área, afasta, Veríssimo vem para tirar a bola, volta para Romero. Romero domina para o time do Corinthians, tenta descer pelo setor de direito do campo de ataque, vai para a finta, fica no chão, pede a falta, o árbitro para. Tá marcada a falta em cima do Romero, falta para o time do Corinthians bater. Motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 99, o quinto sinal marca 19 horas e 45 minutos. Semicapital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, semcapital.com.br/Bandeirantes. É bola, Veríssimo, vem, bate a falta para o time do Corinthians, levanta para Yuri Alberto, tenta o domínio, perde a bola como sempre. A bola foi junto no comando de ataque, afasta a zaga corintiana, vem para tirar o Moscardo. No peito, Gemerson domina pelo campo de defesa, está jogando com o Otávio, ele prende, abre a jogada para Igor Gomes para a esquerda para Arana. Arana domina para o time do Galo, tenta descer para o comando de ataque, vem para o break, tenta o toque de bola aqui atrás do campo de defesa. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor
torcedor da Nakata. Sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente, 1-0 o Corinthians, 1 para o Corinthians, 0 para o Atlético Mineiro, gol marcado pelo Romero na cobrança de falta do Renato Augusto. A bola volta do toque de para, tenta descer novamente o time do Galo. A vitória vem pelo comando de ataque pelo setor de esquerda, recolhe a Arana prende o lance e tenta soltar do comando de ataque para Igor Gomes. Vem Gil para marcação, toque de calcanhar do Igor Gomes para fora, tiro de meta Corinthians. Tentou se aproveitar a marcação do Gil, agora Igor Gomes chutar essa bola em cima do zagueiro que estava esperto, apenas desvia da bola, ela sai em linha de fundo, tiro de meta Corinthians, agora 44, Corinthians vence 1-0. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador de fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é para a Flu. A bola volta no toque de bola para ser o jogo do time do Corinthians com Cássio. Você tá ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Você comigo, a Bandeirantes com você. Lançamento vem à frente do comando de ataque. Temos o toque de bola do Bino Juliano. Ele prende no toque de bola, tenta descer. Yuri Alberto vai para a pinta, fica no chão, pede a falta, o árbitro para. Tá marcando a falta de ataque do Yuri Alberto. Isso, o Lemos tá caído, o Yuri Alberto também, os dois ficam ali ainda, mas a arbitragem acabou pegando justamente a falta do Yuri Alberto. Quando sobe a placa por aqui, vamos a 48. Vai um açaí aí, Ronaldão. Eita, mas você comeu demais esse negócio aí hoje, velho. Que é isso? Nossa, mas você como tá você bem? é fofoqueiro, velho. Não, só falei que você comeu demais. Ricardo Capriotti já comanda o intervalo Bandeirantes. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras entram em ser os fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos, CSN Cimentos. Os fortaços que constroem o Brasil. A bola volta para Fábio Santos. Tenta o levantamento à frente do peito. Ganha a jogada Juliano. Ele abre o lance para Romero, para Juliano. Yuri Alberto partiu na velocidade. Tentou chegar antes. Ele domina. Gemerson sai jogando no campo de defesa para Everson. Everson recolhe no campo de retaguarda. Deu pro toque para Coutinho, para Otávio. Otávio prende, Yuri Alberto vai para cima, fora, driblado, faz o corte, Otávio, ele sai jogando pelo seu campo de retaguarda, vem para finta, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, recolhe Gemerson domina pelo comando, tenta o toque de bola, campo de defesa para o time do Galo, ele parte com a bola dominada, Juliano vem para cima dele, abriu pelo setor de esquerda, soltou bola para Arana prende o lance para o time do Galo, sai jogando pelo campo de retaguarda, o time do Galo no campo de defesa, a abertura vem pelo setor intermediário no campo de defesa, toca para o time do Galo, tenta descer, fecha a porta, abertura para Paulinho domina no campo de ataque, tenta o lançamento à frente, vem Fábio Santos, ganha, soltou para Romero, domina pelo comando de ataque, abriu para Fábio Santos, ele prendeu, não se escapa da marcação, toma a falta, tá parado o jogo aí. Falta do Zaratio, né, por baixo, porque o Fábio Santos, olha, apesar da idade, ia descendo com velocidade, com fôlego, camisa 6 do Timão. Falta ali, próxima risca no meio campo, Corinthians tem a bola, reta final da primeira etapa, 1-0 Timão. É falta pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem Fábio Santos para a cobrança, 1-0 para o time do Corinthians. 47 minutos, quantos de acréscimo vocês viram? Foram 3. A bola volta do campo de ataque, tenta o toque de bola, tenta ser chegando o time do Corinthians, recolhe do campo de ataque, aperta na marcação, vem para o toque de bola, toca Romero na bola e põe para fora. Tá caindo lateral o time do Galo pela direita do campo de defesa. Já o Capriotti vem com o intervalo. Bandeirantes para você, o Capri tá chegando já. Corinthians vence o jogo, placar de 1-0. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Lateral para a equipe do Galo, bater lateral, cobrada para a volta do toque de bola de Juninho. Ele prende, solta, joga na Coutinho, abertura vem para Romero. Romero domina, tem Renato Augusto partindo, abriu, jogada, solta para Maicon para Renato Augusto. Enfiou para Maicon pela direita do campo de ataque, tentou o cruzamento na grande área. Forte demais, aí foi forte demais. Tiro de meta pro Galo bater. Aí não dá de fato pro Yuri Alberto, né? Ele até se esforça por ali, mas não consegue. Quando ergue o braço o árbitro, termina o primeiro tempo aqui na Neoquímica Arena de Corinthians. Corinthians tem um Romero na cobrança de falta de Renato Augusto. Atlético Mineiro 0. Jogadores do Galo partem para cima do árbitro do jogo. Na Bandeirantes é com você, Capriotti. Vamos lá, Ulisses, você volta daqui a pouquinho para o segundo tempo. A reportagem Bandeirantes está em ação aí porque tem reclamação no gramado da Neoquímica Arena. Vamos lá, Bruno Migliozzi, vai Paulo do Vale. Vamos lá, Capri, sobre o Corinthians, Romero, autor do gol que vai dando a vitória do Timão. Chegou a 28 aqui na Neoquímica Arena contra 30 de Jô e 31 de Roger Guedes. Está na briga, hein, até o final do Brasileiro. Se guardar aí mais 3 golzinhos, chega a liderança de artilharia aqui na Neoquímica junto com o Roger Guedes. Mais 4 gols, se torna aí o artilheiro isolado da Neoquímica Arena, o paraguaio Romero.
o técnico Mano Menezes, que tem à disposição para o segundo tempo Carlos Miguel, Rafael Ramos, Fausto Vera, Matias Rojas, Caetano, Gustavo Silva, Bidu, Cantídio, Biro, Pedro, Rony, Matheus Araújo. E pelos lados do Galo, Milhose. Quem tá reclamando até agora é o goleirão Everson, por conta, claro, daquele cartão amarelo que ele toma aos 18 minutos e que vai tirar o jogador do próximo duelo do Galo. O Galo que pega o Goiás, próximo compromisso do Atlético Mineiro. Everson não estará lá, estava pendurado o goleirão. Também outro grupo de jogadores, o Otávio veio reclamar. Difícil de entender por quê, viu, Capi? Porque não teve muito motivo nessa primeira etapa, talvez as poucas faltas marcadas pro lado do Atlético Mineiro. De toda forma, Felipão tá indo por quarto jogo aqui na Neoquímica Arena, para 4 jogos sem vitória por 4 times diferentes, inclusive não vai bem por aqui o Felipão mesmo no dia do aniversário. Valeu, vocês voltam daqui a pouquinho, Bruno Migliozzi e o Paulo do Vale. Lembrando que amanhã, na programação da Rádio Bandeirantes, você vai acompanhar a sabatina, que 6 jornalistas que foram escolhidos pelo Corinthians farão ao presidente corintiano amanhã, 11h30 da manhã, o presidente Duílio Monteiro Alves. Pedro Ramiro é um desses jornalistas escolhidos pelo Corinthians. Ele vai participar dessa sabatina, vai sabatinar o presidente corintiano. E você, torcedor do Timão, vai ter na nossa programação todo o desdobramento dessa sabatina aí, que é muito importante, não é? Ele é o candidato, ele é o presidente que está no comando, há um candidato da situação concorrendo às eleições do Corinthians e um candidato da oposição. Então, pela situação, amanhã uma espécie de prestação de contas nessa sabatina em que o Pedro Ramiro, repórter da Rádio Bandeirantes, estará presente fazendo perguntas ao presidente Duílio Monteiro Alves do Corinthians, que está de saída. A eleição corintiana acontece no próximo dia 25. Agora é hora de opinião, vamos ouvir aqui os analistas, os comentaristas Bandeirantes, os craques Ronaldo Giovanelli e Mauro Betting. Vamos lá, eu quero saber, Maurão, como é que foi esse primeiro tempo, Mauro? Foi todo do Corinthians, 6 oportunidades para o Corinthians, nenhuma para a equipe do Atlético. O gol do Romero aos 22, um belíssimo cruzamento, mais um do Renato Augusto, para mim o destaque da primeira etapa, jogando a bola na cabeça do Romero, subiu sozinho, ou subiu mais do que os zagueiros atleticanos, mesmo baixo, mesmo de olho fechado, cabeceou, e o bom goleiro Everson acabou aceitando. A bola foi no cantinho, mas ele se atrapalhou todo, não pulou, ou pulou sem braço, sei lá o que aconteceu com o Everson, só sei que também não aconteceu com o Galo. Muita distância do Otávio e do Alan Franco para os 4 marcadores, distância deles para os 3 meias, Zarate mal à direita, Pedrinho sumido por dentro, o Igor Gomes tentou rodar, mas pouco jogou, e o Paulinho enfiado também não funcionou. Do lado do Corinthians, todo mundo bem, Moscardo dando pezinho, dando ajuda ao Michael, saída boa pelas laterais, até com a fragilidade do Bruno Mendes no apoio, melhor o Fábio Santos, muito bem de novo o Renato Augusto, Juliano com uma movimentação bem legal, Romero fazendo gol e o Roberto, mas enfim, 1-0 justo até agora para o Corinthians. E aí, Ronaldão, me conta aí como é que foi esse primeiro tempo, Ronaldo? Há muito tempo eu não vi um time com uma pegada como essa aqui, logo de começo, colocando o adversário no seu campo, espremendo, tirando o espaço do time adversário. O Corinthians conseguiu fazer isso numa equipe como o Galo, hein? O Galo veio com toda a pose aqui e você não pode vacilar. E o Corinthians conseguiu com algumas jogadas também. Eu acho que vai tudo aí na planilha do que foi colocado o Mano Menezes, porque o Mano Menezes, ele mudou, porque hoje essa equipe que tá aqui, ela tem vontade. Ele já deixou o Matias, já deixou o próprio Fausto Vera, que são jogadores que deixavam o Corinthians muito lento e não marcavam também. Então hoje, além de ter o Juliano também no meio ali, que não está se expondo tanto, teve um início dentro da área que também espanou, mas a verdade é que o time chegou num bloco todo. O Corinthians consegue ser esse bloco para atacar e para defender, então isso já cai na planilha do treinador, que mudou a característica desse time, que eu não vi há muito tempo aqui. Eu estava até comentando com o Mauro Betti dessa forma do time atacar, mesmo sem o Fagner para descer na lateral aqui, e o time está sofrendo muito. O próprio Renato Augusto, que é o motorzinho dessa equipe, hoje faz essa bola rolar rápida e está saindo no contra-ataque também, o velhinho. Então eu acho que o Corinthians está muito bem posicionado. Então aí eu tenho que falar do treinador, porque o Corinthians, a gente via jogando em casa que era só uma correria desenfreada, sem um esquema tático, sem essa bola girar, e o Corinthians conseguiu pelo menos 15 a 20 minutos, até sair o gol, conseguiu empurrar o time do Galo para dentro da sua defesa. E o Galo jogando fora de casa, todo mundo sabe da forma que joga, como explora isso também. Eu acho que o Galo também deve estar sentindo a ausência do Hulk, que é um cara que pisa na bola, que arrisca o goleiro, tem que deixar o goleiro e a defesa sempre atento. Agora,
Merecedor sim o primeiro tempo do Corinthians, porque mostrou para a torcida aqui, que está começando a lotar o estádio aqui, que o time acendeu com a mão aí do técnico Mano Menezes. Valeu, Ronaldo Giovanelli e Mauro Betting voltam daqui a pouquinho para o segundo tempo da Neoquímica Arena, em que o Corinthians vai vencendo por 1-0. Mandar um abraço ao Jean, motorista de aplicativo, que hoje me trouxe para cá e bateu um papo grande corintiano, tá ligado aí na jornada esportiva Bandeirantes. Valeu, Jean, muito obrigado pela audiência aí, um grande abraço a você, bom trabalho, você, a todos os motoristas de aplicativos, motoristas de táxi, a todos vocês que estão circulando pelas ruas de todo o Brasil e do mundo, ouvindo a jornada esportiva Bandeirantes. São 7h56, 4 minutos para as 8 horas da noite. Daqui a pouquinho a gente volta para a Neoquímica Arena e para todo o segundo tempo em que o Corinthians... É isso aí, o Corinthians está vencendo 1-0 e jogou bem, viu? Jogou bem o primeiro tempo, por incrível que pareça, mas o Timão vai derrotando o Galo, jogando um bom futebol. Já todo o segundo tempo, o intervalo inteligente Bandeirantes retorna em instantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil? E aqui o brilho não para! Agora a Estrela Bet tem um site novo, muito mais fácil de usar, seus esportes favoritos e os melhores jogos, ou seja, muito mais emoção. E ainda você encontra odds incríveis e atendimento 100% em português, que resolve de verdade. Disponível 24 horas por dia. Estrela Bet, jogou, brilhou! www.estrelabet.com. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Amortecedor. No gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é Nakata. No chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é Nakata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é Nakata. Estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. É falta para o time do Corinthians bater pelo setor de meia direita do campo de ataque. Ajeita para a cobrança, ele falta o time corintiano meia direita, a uns 10 passos da linha frontal da grande área. Ajeita para a cobrança, ele falta meia direita para o time do Corinthians bater. Vem para a bola, Renato Augusto vai para o chuveiro, levantou na boca do gol, toque de cabeça! Magistral de Renato Augusto, pela meia direita, partiu pra bola, correu, bateu, levantou na cabeça do Romero, que nem tanta altura tem, mas a cobrança foi tão magistral, tão perfeita, tão na medida, que o Romero mediano subiu de cabeça e meteu no ângulo esquerdo do goleiro Everson. O Corinthians abre o placar do jogo, Romero para o Timão, qual a emoção maior do futebol, e essa emoção, Romero, essa emoção, Romero, que você proporciona, fiel torcida corintiana, numa cobrança de falta espetacular do Renato Augusto, na medida, na entrada. Tá aí Ulisses Costa e o gol do Timão, que vai dando a vitória ao time de Parque São Jorge, vitória importantíssima, hein? Mais 3 pontinhos importantíssimos pro Timão, até porque, ó, sei não se 45 vai dar esse ano para livrar, viu? Tem muita gente aí achando que 45 não vai ser suficiente. Então, quanto mais pontos, melhor. Atenção, Bruno Migliozzi, Paulo do Vale, os times estão voltando aí, rapaziada. Ainda não, Capri. Pelo menos aqui não vejo ninguém, só a arbitragem. A arbitragem já está no gramado. Mais bola rolando nessa noite de quinta-feira, 33ª rodada, Enzo Ortega. Tem bola rolando em Goiás e no Rio de Janeiro. O placar dos jogos por lá, Enzo. Vamos lá, Capri. No estádio da Serrinha, o Goiás e Santos seguem empatando no 0x0, jogo que também está no intervalo. Começou agora lá em São Januário. O líder Botafogo entrou em campo contra o Grêmio. O Bahia também vai enfrentar o Cuiabá agora às 8 horas da noite, lá na Arena Fonte Nova, Capri. E o Enzo Ortega vai ficar de olho nesses jogos aí que são muito importantes. São partidas que interessam ao Corinthians, interessam ao Atlético Mineiro. Briga na parte de cima, briga na parte de baixo da tabela. Diga lá, PDV. Ronaldo Giovanelli. Ô, Ronaldo. Tudo bem, Capri? Tudo bem, Ronaldão, vamos lá. A CBF acabou, é uma informação, a CBF acabou de marcar Corinthians e Bahia para o dia 25 de novembro, às 7h30 da noite, aqui na Arena, Corinthians e Bahia. Só que, nesse mesmo sábado, no dia 25, as eleições do Corinthians, né? Que as urnas fecham às 5 horas da tarde e quem sabe já nesse jogo contra o Bahia, vamos ver quem será o novo presidente do Corinthians aqui na Arena, porque 7h30, Corinthians e Bahia. CBF nem se atentou aí com o negócio Você acha que a CBF vai se atentar a alguma coisa, Ronaldo Giovanelli? Boa! Eu não sei porque que eu fui falar. Mas o que é isso? Não, mas é verdade, realmente é. Mas aí também tem outros interesses, né? A CBF acaba acomodando o interesse de todo mundo aí, né? É um negócio realmente... Quase todo mundo, né? Quase todo mundo. Nesse caso aí, não dos eleitores corintianos vão ter que correr para votar e depois... Aliás, o colégio eleitoral é pequeno, mas eles vão ter que correr, votar e depois
e para a Neoquímica Arena para acompanhar esse jogo contra o Bahia, que pode ser muito importante. Portanto, o Ronaldo aí confirmando daqui pouquinho mais de 2 semanas, Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena às 7h30 da noite. Corinthians está voltando aí, né, PDV? Já de volta. Mudou ou não? Nada. Galo mudou, Bruno? Aparentemente também é o mesmo Atlético Mineiro, já posicionado. Capri. Então vamos voltar para o segundo tempo. Oi, Enzo. Já temos gols no Rio de Janeiro, viu? Diego Costa abre o placar aos 6 minutos do primeiro tempo, 1-0 para o Botafogo contra o Grêmio. Boa, fica de olho aí, é isso aí, jogo importantíssimo. Vamos voltar para a Neoquímica Arena, o segundo tempo vai começar. 1 para o Corinthians, 0 para o Atlético Mineiro, é com você, solta a voz e vem! Vem Ulisses Costa! Apita o árbitro, toca na bola, o Galo, ela roda, se ela roda, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Você que é emoção, vem comigo, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, abertura, vira o toque de bola, Coutinho na intermediária, perde o lance. Romero toca mal, a bola volta para Pedrinho, domínio do campo de ataque, Paulinho domina para o time do Galo. Ele tenta o toque de bola, abre o compasso, cruzamento na boca do gol, toque de cabeça, pega firme no meio. Segura Cássio, que chegada perigosa do time do Galo aí. Aparecendo como verdadeiro centroavante o Paulinho, no meio dos 2 zagueiros. O Pedrinho girou para cima da marcação, encontrou o atacante do Galo que cabeceou sem chance de colocar essa bola no canto. O Cássio dava esperto, faz a defesa. O Galo chega no começo da segunda etapa. E vem para o jogo Romero pelo setor de esquerda, cá para ataque, dá o tapa na bola, tentou passar, vem para mergulhar, vem para tirar Lemos. Lemos toca na bola, põe para fora, lateral pela esquerda, campo de ataque para o time do Corinthians bater. Lateral para o Timão bater. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. O Botafogo vai vencendo o Grêmio por 1-0 e assumindo isoladamente a liderança do Campeonato Brasileiro. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, vem com o Moscardo. Ele prende o lance, deu toque de bola Coutinho no setor intermediário, afasta o zagueiro, tira. A bola vai sempre para a linha de lado, lateral para o Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Lateral para o Timão bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Lateral para o time do Corinthians bater, placar do jogo, continua a placar de 0-0, de 1-0 para o Corinthians. A bola volta do toque de bola de Renato. 1-0 Timão, Romero fez o gol, o Corinthians vence o jogo. A abertura vem para Gil, Gil domina pelo setor de direito no campo de ataque. Vai para o toque de bola, voltou no toque de bola, Coutinho de Maicon para Gil. Gil domina para o time do Corinthians, sai jogando pelo campo de defesa. Abre a jogada, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, campo de ataque. Ele busca o lance no toque de bola, o time corintiano. Recolhe novamente o Corinthians. Maicon sai jogando pelo seu campo de defesa. Ele prende a jogada, Coutinho no setor intermediário. Ameaça o levantamento à frente no campo de ataque. Boa jogada do Moscardo, lançou. Boa bola para Yuri Alberto. Vai dominar, não dominou na grande área. Não dominou. Moscardo ganha, perde o lance, volta para ganhar a jogada. Pedrinho sai jogando no campo de defesa para o time do Galo. Que coisa! E como se livrou fácil da marcação do Franco Moscardo e fez um passe por cima com uma certa beleza. Yuri Alberto não aproveita, o Timão tenta, vence 1-0. A bola volta no toque de bola, Coutinho novamente, recolhe no campo de retaguarda, vem pra finta em cima da marcação, ganha lateral pro time do Galo, lateral pro time do Galo, batendo do campo de ataque. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. Placar do jogo, repito pra você, placar de 1-0 pro time do Corinthians, vem com o Moscardo, ele prende o lance, abriu pra direita no campo de ataque, toque de bola péssimo, apertou, vem pra ganhar o lance, tentou Romero, mergulha, afasta o perigo, tira dali. Tentou ganhar da direita novamente. O time do Corinthians não consegue com um toque de bola curto de Juliano. Juliano Guerreiro. A bola volta no toque de bola do meio do campo de defesa. Otávio sai jogando para o time do Galo. Vem para o toque de bola do campo de defesa. Ele abre a jogada para Lemos. Lemos domina para o time do Galo. Ameaça o levantamento à frente. Tem abertura de bola com Pedrinho aqui pelo setor de direita. A abertura vem na direita do campo de defesa com Saravia. Saravia para Pedrinho. Pedrinho para Saravia. Ele tenta passar bem na marcação. Maicon. Ele protege para o Corinthians. Cochilou, perdeu o lance. A bola volta no comando de ataque, Veríssimo vem para a marcação, sai jogando com Cássio. Cássio rasga do jeito que veio, rasgou. Ele tenta dar um bico na bola, volta para Fábio Santos. Sai jogando Coutinho para Romero. Romero tenta o levantamento, ganha lateral. A bola bate no Fábio Santos, lateral para o time do Galo, bater pela direita. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. É na conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. É na ponta do toque de para tentar descer Coutinho no setor intermediário, aperta na marcação.
marcação. Já recolhe novamente o time do Galo. Tenta descer pelo setor de esquerda. A abertura de esquerda, campo de ataque. 1-0 para o time do Corinthians. Foi solta a bola pelo comando de ataque. Prende na marcação do time do Galo. Vem para a finta, prende jogada Coutinho. Paulinho pediu. Abertura Otávio. Ele recolhe pelo campo intermediário. Vem para o toque de bola. Recolhe Coutinho com Gemerson. Gemerson prendeu para Lemos. Lemos domina do campo de defesa. Vem para o toque de bola. 1-0. O Corinthians vence o jogo. A abertura vem pelo setor de direito no campo de ataque. Recolheu, balança de um lado ao outro. Tenta o toque de bola novamente. O time do Galo com Saravia. Ele prende o lance para Otávio. Otávio tenta o toque. Vem Fábio Santos para tirar. Explora a jogada. Bate em cima do Saravia. A bola sai. É lateral de esquerda. Defesa para o time do Corinthians bater. Fábio Santos abusando da sua experiência para manter essa bola em jogo sob o comando do Corinthians no campo de defesa. Agora utilizou o do Otávio, pôs para fora e o Timão vai para o campo de ataque. Cara, o Yuri Alberto toda hora cai. Ele tá com algum problema, velho? Será que ele tá com labirintite? Eu fiquei com esse negócio aí que você falou aí, mas é ruim, viu, isso aí, viu? É menos pior só que o Ulisses em relação ao Yuri. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação com cartão Tenda. Tenda Atacado, eu não vou mentir pra você. Eu torço até pro Yuri Alberto fazer gol, aquela coisa toda que precisa, tá uma péssima fase. Claro. Não. Acreditamos. A gente torce pra fazer, não é? Cara, é difícil. Já ele guarda o dele aí, você vai ver só. A bola volta do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians, vem pra rasgar, Bruno Mendes ganha lateral. E tá me chamando o Enzo Ortega. Que foi, Enzo? Ulisses, tudo igual lá em São Januário. O Galdino empata para o Grêmio, segue 1-1 contra o Botafogo. É o placar que todo mundo sonha, né? O placar de empate nesse jogo. Quem sonha com isso é Palmeiras. Enfim, o Galo tá perdendo aqui. Flamengo, Red Bull Bragantino. Sonha Bragantino, Flamengo. O Galo também. Só precisa o Galo fazer a parte dele em Itaquera e tá difícil. A bola volta no toque, ele para tenta descer novamente o time do Galo pelo campo de defesa. A bola volta com Saravia. Ele tenta o toque com o time na intermediária. Abriu do toque de bola curta com o Zaratio. Zaratio prendeu, tentou ganhar o time do Corinthians. Vem com o Michael. Michael prende. Abriu jogada pelo setor de esquerda para Renato Augusto. Soltou para Romero. Romero domina, tenta partir o campo de ataque. Vai pro cruzado em cima do zagueiro. Otávio domina e tenta sair pro jogo. Vem para tocar na bola, afasta a zaga do Corinthians. Mas o árbitro tá dando o toque de Michael. Toque do Michael. Michael fica desesperado e falou: não toquei na bola. E o Bandeira deu lateral. Eu fiquei com a impressão e que o árbitro também pro Galo. Fiquei com a impressão que ele foi o último a tocar na bola assim, viu, Ulisses? A impressão que eu tive também foi essa. A CM Capital, na CM Capital você e seus investimentos contam. Com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento no mercado. Abra sua conta. cmcapital.com.br/Bandeirantes. A bola volta no toque de bola, recolhe Gemerson. Domínio do campo de ataque, Gemerson prende para o time do Galo, solta a jogada no setor intermediário em velocidade. Paulinho tentou descer, abriu o compasso, vem para tirar a zaga do Corinthians. Bola volta para Romero. Romero joga para o time do Galo, que domina do campo de ataque, vem com Zaratio. Zaratio prende o lance, solta, Coutinho abre para Lemos. Lemos domina pela linha direita para Otávio. Otávio prendeu, solta para Saravia. Saravia recolhe pelo comando de ataque, vem pro break, faz a 30, prende a jogada, Coutinho Saravia, recolhe pelo meio de campo, já abre a jogada do setor intermediário para Zaratio. Ele tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, abre a jogada, tenta descer o time do Galo pelo setor de esquerda, vem com a Arana, prende o lance, recolhe do campo intermediário, sai jogando com Lemos, domina para Zaratio. Zaratio prende para o time do Galo, tenta enfiar a jogada para o comando de ataque, antecipa a marcação, vem pro toque de bola, Paulinho pede, a abertura vem pelo setor de direita, recolhe Saravia, Saravia abre a jogada novamente para Pedrinho. Pedrinho domina pelo setor de esquerda, vem para a tabela, tenta o toque de bola, afasta Renato Augusto, ele tenta o toque de bola, voltou para Pedrinho. Pedrinho ganhou, soltou pelo setor de direita do campo de ataque para Arana, ele puxa a perna esquerda, vai para o passe de bola, vem para a tabela, abertura frente, Gil marca, apertou a bola, voltou no comando de ataque, aperta o time com Paulinho. Paulinho dominou, girou, bateu pro gol, pega Cássio, segura o goleiro do Timão. E o perigo mora aqui, né, Ulisses? No esquerdo do ataque do Atlético Mineiro, quando Paulinho e Arana se encontram em campo da jogada. Dessa vez o camisa 10 conseguiu finalizar com liberdade. Cássio estava esperto, fez a defesa. Timão vence 1-0. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando, aperta, vem para ganhar Yuri Alberto na primeira, não ganhou na segunda, também não, bola volta, continua o Galo que sai jogando. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. A bola volta no toque de bola, tenta Pedrinho descer, aperta na marcação, Maicon ganha o lance, solta a jogada muito forte. Lançou muito forte agora para o Yuri Alberto, fácil para Everson que sai para dominar e sair para o jogo. O Yuri sempre tenta, né? Ele fez que foi na bola, viu que o Everson sairia soberano, já repôs em jogo. 1-0, vence o Timão.
1-0 para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo em ataque, tenta descer Coutinho no setor intermediário, aperta novamente o time do Galo com Pedrinho. Pedrinho domina pelo seu campo de defesa, vem para finta em cima da marcação no primeiro. Recolheu, soltou pelo setor de esquerda, campo em ataque, volta a jogar na Coutinho na intermediária para Otávio. 1-0 para o time do Corinthians. O Corinthians tentou contra-golpe. Quem o Corinthians tem no banco, hein, do Vale? À disposição de Mano, Carlos Miguel, Rafael Ramos, Vera, Matias Rojas, Caetano, Gustavo Silva, Bidu, Cantilho, Biro, Pedro, Rony, Matheus Araújo. Qual que é o jogador rápido que tem aí? Olha, o Gustavo, né, o Mosquito. Talvez, acho que é isso, Matheus Araújo, talvez. O Pedro também é mais de qualidade, enfim, rápido, Biro, né? Mais um Mosquito. E vem Romero, ele briga para ganhar o lance, divide, afasta dali, vem para tirar Lemos. Ele domina do campo de defesa, tenta ser pro jogo, vem para subir de cabeça aberta na marcação. Juliano não precisava nem tocar no Pedrinho, cara. A bola ia sobrar pro Fábio Santos. Pois não, me diz aí, Mauro Betti. E aí, Ronaldo? É isso, né, Ronaldo? Tem muita opção assim, rápido, é o Mosquito. E vem pro toque de bola, a bola foi solta para Paulinho, ele viu a cabeça, bateu pro gol, ela sobe demais, vai embora para a linha de fundo. Ronaldo, porque se o Corinthians tá marcando atrás, chamando o Galo para contragolpear, tem que ter jogador rápido. Não, e o mais importante, tá tendo espaço, né? Só respirar um pouco mais o Maicon, é só respirar um pouco mais o Juliano, que acabou de fazer essa falta, que a bola já estava vindo pro Corinthians. Então, o Corinthians agora precisa, com 10 minutos do segundo tempo, além de se posicionar bem, é fazer essa bola chegar com qualidade, né? O Corinthians precisa arrumar uma qualidade que eu não sei de onde ela vai vir aí, porque para depois ter essa velocidade aí, Ulisses, porque o Wesley tá machucado com acho que tornozelo, então tá fora. E de que tá aí... Olha o Yuri Alberto, ganha Yuri, ele ganha o lance pro time do Corinthians e toma a falta de Gemerson. E o Gemerson já tem amarelo, hein? Exatamente, né? Agora a arbitragem não mostra, já faz ali a marcação da barreira, aponta. O Yuri foi guerreiro nessa, né? Cavou a falta, buscou justamente esse contato com o Gemerson, que agarrou o camisa 9, não deixou que ele fizesse ali o giro. Exatamente. E agora tem falta o Timão, lembrando que o gol saiu de uma cobrança de falta. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Tá parado o jogo. Merecia cartão ou não, Gemerson? Mauro, Ronaldo? Podia receber, eu vi aqui. Porque eu tô pertinho aqui também, Mauro. Foi puxado. Quando você puxa outro jogador, é porque ele tá com amarelo. Então o juiz não deu, mas poderia, se fosse o primeiro lance, ele daria o amarelo. Poderia, o Gemerson de modo algum poderia reclamar de se recebesse um outro cartão amarelo, mas os companheiros podem reclamar dele. Absolutamente desnecessário, ainda mais a maneira atabalhoada como ele fez a falta. É falta para o time do Corinthians bater a entrada lá frontal da grande área pelo setor de esquerda. Renato Augusto levantou na boca do gol, subiu de cabeça, vem para tirar, afasta Paulinho para a volta com o time do Corinthians. Domina pelo setor de direito do campo de ataque. O time corintiano tenta descer, recolhe a jogada novamente. O Juliano faz o giro da marcação, vem para o toque de bola para Maicon. Maicon domina para o time do Corinthians, tenta descer para o comando de ataque, abre o compasso, enfia a jogada pela direita, muito forte o toque do Maicon. Tentou esticar a jogada do outro lado para Bruno Mendes, lateral para o time do Galo bater na esquerda, campo de defesa. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivos. 99, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 12 minutos de bola rolando, 12 minutos de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Neoquímica Arena continua para você. Corinthians tem 1, Atlético Mineiro 0 na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, Ortega. Ulisses, chegando aos 16 minutos do primeiro tempo, Bahia e Cuiabá seguem empatando sem gols na Arena Fonte Nova. Bandeirantes. E vem pro toque de bola, tenta descer o time do Galo com o Zaratio. Zaratio tenta o levantamento à frente, errado o toque de bola dele. Bola de graça, campo de defesa. Paulinho Patia aí. Paulinho reclamou desse lance, queria a bola no pé, mas como você falou, Ulisses, queria um jogador rápido no Corinthians, o que não falta é velocidade no ataque do Galo, sempre colocam esticada, dessa vez o Paulinho não chegou. A bola volta para Juliano, Juliano domina para o time corintiano, tenta ser jogando no campo de defesa para Maicon, Maicon levanta a jogada, vai por toque de bola para Renato Augusto, lançamento vem à frente, volta para Fábio Santos, ele domina para o time corintiano, tenta levantar a frente no comando de ataque de forma errada, aperta na marcação, vem Otávio, Otávio toca de cabeça, aperta o time do Corinthians, Pedrinho domina, mata no peito, vai para a finta, vai para o giro, ele perde a jogada, vem Renato Augusto, ganha um árbitro para...
marcou a falta e o Zaratio pegou o Renato Augusto. A bola volta no toque de bola, tenta descer pelo setor de esquerda do time do Galo. Bola foi solta com a Arana já prende pelo comando de ataque. A abertura à frente, vem Galo, pode bater pro gol. Dominou, Gil fecha a porta, vem pra tirar dali Moscardo. Yuri Alberto corre demais para ganhar a jogada, se esforçou bem o Yuri Alberto. Ela volta no campo de defesa para ser o jogo do time do Galo. E o Renato Augusto reclama demais, hein? E o Mano também, né? Ficou ali reclamando muito com o quarto árbitro por conta da chegada no Renato Augusto, que ainda tá manquitolando em campo. O Zaratio que pegou ele. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. É na volta do campo de defesa, aperta na marcação. O time do Galo tenta descer. Romero por entre as pernas, toca o toque de bola, recolhe Igor Gomes. Ele domina para o time do Galo, abriu pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem com Saravia. Saravia prendeu para Zaratio. Zaratio prende o lance para Igor Gomes. Ele domina pelo comando de ataque, vai para a finta novamente. Igor Gomes vem para o passe de bola contigo no meio, vem para tirar, afasta o perigo de qualquer maneira, corta dali, afasta de qualquer maneira Romero. A bola volta com Jamerson. Ele domina no campo de defesa. Jamerson sai jogando. Jamerson prende a jogada para o time do Galo do campo de retaguarda. Abriu a jogada para Lemos. Lemos domina pela via direita no campo de ataque. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras. Entrem sendo os fortaços na hora de construir ou reformar. Vá de CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Gil vem, destrói a jogada do Galo, mas a bola insistemente volta para o time do Galo com Saravia. Saravia prende o lance. Domina pelo setor de esquerda. Campo de ataque para Otávio. Otávio prendeu pelo setor de esquerda do campo de ataque. Vai para a finta. Empurra a jogada para Arana. Arana já domina. Vai para o toque de bola contigo no setor intermediário. Abre no comando de ataque. Tenta descer Paulinho. Ele ergue a cabeça. Arana, opção de jogo pelo setor de esquerda. Bruno Mendes vem para sua marcação. Arana domina. Rolou para Paulinho. Paulinho domina no campo de ataque. Tenta o cruzamento. Mergulha Cássio para fazer a defesa. Para ser aplaudido na Neoquímica Arena, o Cássio fez uma ponte bonita para interceptar esse cruzamento. O Igor Gomes estava na área no momento em que a torcida aumenta o volume na Neoquímica Arena. O Corinthians vence o Galo 1-0 em Itaquera. 1-0 pro Timão. A bola foi solta para Romero. Romero domina para o time do Corinthians. Tenta a finta na marcação. Toma a pancada. Saravia chega para pegar o Romero no joelho. Ele ficou ali ciscando e pegando por baixo o paraguaio, o autor do gol, que está caído ainda. Leva a mão ali na região do joelho, recebe ali o atendimento dos próprios companheiros, a atenção ali do próprio Braulio, que confirma a falta para o Corinthians. 1-0 vence o Timão. 1-0 para o time do Corinthians. Análise e opinião, Bandeirantes, Mauro Betting, Ronaldo Giovanelli. Corinthians 1, Atlético Mineiro 0, 17 do segundo tempo. A impressão que a gente tem daqui, olhando o time do Corinthians, que deu uma cansada, por isso espera um pouco mais o time do Galo, que toca muito bem a bola, hein, Mauro? Toca assim, tá jogando melhor o Galo, já chegou 3 vezes na meta do Cássio, 2 na meta. Olha o Juliano, ganhou, soltou para Yuri Alberto, prende a bola, abriu na direita no toque de bola, continho de Bruno Mendes domina, Yuri Alberto já cai no campo de ataque, a bola foi solta à frente do comando, abriu a jogada, prende o lance curtinho, Maicon soltou para Romero, livre de marcação pelo setor de esquerda, campo de ataque, abriu com passo, cruzou em cima do toque de bola do Saravia, ele põe para a linha de fundo, escanteio de esquerda, pois não, Mauro, para o Corinthians bater. Só para completar rapidinho, pelo menos dessa retomou bem o Juliano, mas ainda é pouco do Corinthians, é aquele que detectou o Ronaldo, é um cansaço natural até para um time que tem uma média de idade acima da do Atlético. Com a bola rolando, são 30 anos do Corinthians em média, 27 para o Atlético. Tá parado, o jogo tá marcado, escanteio para o time do Corinthians bater, é pelo setor de esquerda, campo de ataque, se posiciona para a cobrança, vem Renato Augusto para bater, escanteio para o time corintiano, escanteio para o time do Corinthians bater, você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, vem para a bola Renato Augusto para a cobrança de escanteio, ele vai partir para a bola, Renato Augusto partiu para a bola, correu, bateu, levantou na boca do gol, subiu o zagueiro, vem para tirar, a bola volta para o setor de direito do campo de ataque, o toque de bola de Juliano, aperta na marcação, Veríssimo, vem para ganhar, ganha o lance, domina pelo direito do campo de ataque, vem para o toque de bola, o time do Corinthians, lançamento, tentou o toque de bola novamente, consegue, tentava a jogada, Bruno Mendes, é na volta com o time do Corinthians que vai ser jogando com o Juliano, Juliano prende para o time do Corinthians no campo de defesa, vem para o toque de bola com Moscardo, Moscardo recolhe para o time corintiano, ele abre o compasso, ergue a cabeça, tenta o toque de bola, volta curta pela meio de campo, na intermediária com Veríssimo, Veríssimo solta a jogada para Maicon, Maicon tem na esquerda aberto, empurra para Fábio Santos domina para o time do Corinthians, desce pelo meio, abre a jogada no comando de ataque, tenta o toque de bola contigo na intermediária para Moscardo, Moscardo prendeu o lance, soltou para Veríssimo, Veríssimo
empréstimo para Gil. Gil abre pelo setor de esquerda, campo de ataque, domina o time corintiano. Vem para frente, atento o toque na direita para Bruno Mendes, volta para Gil. Gil domina novamente para Veríssimo. Veríssimo solta a jogada para Fábio Santos no setor intermediário. Ele estica pela direita no campo de ataque para Bruno Mendes. Bruno Mendes vai inverter a jogada, tentou soltar para Romero. A bola bate no zagueiro, voltou para Yuri Alberto, tentou o toque para Juliano, soltou. É para Renato Augusto, inteligente. Ele domina pelo setor de esquerda, campo de ataque. Abriu com passo, girou, bateu pro gol. Passa à esquerda do gol. Linha de fundo, tiro de meta pro Galo bater aí. É o Renato que tá com saudade de marcar um golzinho assim, né? Desse jeito que ele gosta, tirando do goleiro num chute ali da entrada da grande área. Dessa vez tirou demais. Boa jogada do Timão que vence o jogo 1-0. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com www.estrelabet.com. O tempo não para, Bandeirantes marca 19h40 de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Neoquímica Arena continua pra você. Corinthians tem 1, Galo 0. Vem Galo, cruzamento na grande área. Veríssimo vem pra tirar a bola, volta no toque de bola do Juliano, que tenta ser jogando pelo campo de defesa. Apeta na marcação, bola foi solta. Frente, ela vai pra fora. Tiro de meta para o Corinthians bater. Repito, 20 jogado, segundo tempo de jogo. Placar Bandeirantes aponta. Corinthians 1, gol marcado pelo Romero, 0 para o Galo. Vai mexer já já o Galo em dose tripla. Alô, Ortega. Ulisses abriu o placar na Arena Fonte Nova. Camilo Cândido colocou o braço na bola e foi expulso. Pênalti para o Cuiabá. Daverson não desperdiçou. 1-0 contra o Bahia. Bandeirantes. Mexe o Galo. São 3 mudanças na equipe do Atlético Mineiro. Vão sair o Gemerson com a 34, entra Igor Rabelo com a 16. Mexe também tirando Saravia, camisa 26, para a entrada de Edenilson, 8. Próximo a entrar vai ser o Allan Kardec com a 14, no lugar de Alan Franco, que sai com a 23. E aí? Aí que muda substancialmente, né? Entra mais um homem de ataque, o Paulinho pode ir pro lado, o Zarate pode articular um pouquinho mais atrás, ao lado do Otávio, o Edenilson dá mais força, lei do ex, no lugar do Saravia. Olha o Yuri Alberto, domina na cara do gol, entrou na cara do gol, bateu, recuou pro goleiro Everson. Ele tentou buscar um canto, chapou fraquinho na bola. Que chance, ele perdeu ele, a bola, o goleiro e o gol na diagonal. Yuri Alberto, que chance que ele perde aí do Vale. E aproveitando a frieza, o time do Corinthians do Edenilson entrou frio ainda dentro de campo, vacilou, o Yuri Alberto disparou, invadiu a grande área e aí, como você bem disse, não consegue tirar do Everson, obrigando praticamente o goleirão do Galo a fazer a defesa. É bola no campo de ataque, tenta descer o time do Galo. Levantamento na boca do gol, vai sair o gol, bola batida! Gol de Paulinho para o Galo! Na bola levantada dentro da grande área. Quem perde o gol lá na frente, ele. Yuri Alberto contra golpe bem rápido. A bola solta na esquerda, cruzamento na grande área. Zaga do Corinthians parou, Paulinho entrou, meteu o pé no fundo da rede para empatar o jogo pro Galo. Na marca de 22 minutos de bola rolando do segundo tempo de jogo, Paulinho. Qual emoção maior do futebol e essa emoção, Paulinho, que você proporciona à torcida do Galo. Agora Galo 1, Corinthians também 1. O detalhe do gol é todo seu. Diz aí, Milhose. Gol do artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro. Paulinho chega a 17 gols. E tudo que faltava pro ataque do Galo era um centroavante. Para ganhar no alto, Allan Kardec. No primeiro toque na bola, ganha dos zagueiros e coloca nos pés de Paulinho. Camisa 10, que deixa tudo igual após o cruzamento de Arana. O Galo empata na Itaquera. 1-1, Ulisses Costa. E vem pro jogo o time do Corinthians. Bola foi chuta da esquerda para Renato Augusto. Ele prende o lance, vai para o cruzamento. Levantou na cabeça do Yuri Alberto. Tocou de cabeça. Passa a direita do gol, vai embora. Vocês conseguem entender o que eu digo, a relação das coisas? Mauro Betti, Ronaldo Giovanelli. E o que eu vi do gol também, quando o Fábio Santos sobe na jogada, o Allan Kardec, que é o centroavante, acaba ganhando essa bola para dentro da área. E o centroavante Paulinho veio e faz o gol. Mas era previsível até, porque o Filipão, ele mexe, ele tira o pessoal cansado de campo
e faz o ataque ficar mais alto e com o cara dentro da área. Agora o Paulinho vai ficar dentro da área e o Corinthians tem que se preocupar com isso, né, Mauro? Não tem a dúvida, o Allan Kardec entrou bem na primeira bola, já serviu o Paulinho em grande fase, merecidamente chamado para a seleção brasileira para fazer 1-1. Mas foi a primeira chegada mesmo do Galo, foi essa, no lance perigoso. Depois o Corinthians acabou de criar uma outra oportunidade, mas teve mais eficiência mesmo, que longe de um brilhantismo o time do Filipão. Mas você entende, é isso. O cara perde gol lá na frente, um atrás do outro. Uma hora o time adversário faz gol. O cara cansou. Quando a gente fala perder gol, é o Yuri Alberto, a bola e o goleiro, viu, gente? Quando ele tá com marcação, tudo bem. Mas é o Yuri Alberto, a bola e o goleiro. O Yuri Alberto, a bola e o goleiro. Ele cansa de perder gol e armar jogada para time adversário. É assim que funciona o Yuri Alberto no Corinthians. Pois não, Enzo Ortega. Ulisses, aos 29 minutos do primeiro tempo, o Júnior Santos amplia para o Botafogo de novo, vai vencendo por 2-1 em São Januário o Grêmio. E tá parado o jogo. Cartão Tem falta amarelo. pro Corinthians e pintou amarelo. Amarelo pro Pedrinho, porque ele tomou um giro do Gabriel Moscardo que deixou ele na saudade, teve que apelar, puxou a camisa, amarelo pra ele, segue caído. Moscardo não caiu bem. Tá parado o jogo, tá marcado falta pro time do Corinthians. Já tem gente com câimbras ali, ao Moscardo, é isso? É isso, após essa queda no puxão do Pedrinho, levantou com dificuldade, esticou a perna, teve ajuda ali do Gil no meio de campo, já tá de pé o meio-campista do Corinthians. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, domínio do campo de defesa, o time do Corinthians para ser jogando, recolhe do campo de ataque, bola foi solta à frente, vem para o toque de bola, Renato Augusto, ele prende o lance e ganha o primeiro, vai tentar o toque de bola pelo setor de direito do campo de defesa, voltou para Gil, Gil domina para o time corintiano, tenta o levantamento à frente para o comando de ataque, vai para o break, prende a jogada, solta para Moscardo, Moscardo domina campo de defesa, abre a jogada no toque de bola para Juliano, Cássio vem, rasga e na bola aérea o Corinthians dificilmente a ganha, a bola volta no toque de bola, Coutinho, e Roberto protege, tenta ganhar a jogada para o time corintiano, mas recebe a falta. Tá marcada a falta para o time do Corinthians, bater pela direita no campo de defesa. Muta. E vai mexer o Corinthians. Saindo justamente o Moscardo, como você bem apontou, Ulisses, sentindo, entrando 19, Gustavo Mosquito, a primeira alteração de Mano Menezes no timão. Peraí, mas isso aí devia ter acontecido há muito tempo, né? Eu tava dizendo, quem que o Corinthians tem para jogar de contragolpe? Agora que o Galo empatou, muda muito as coisas. Mexida no momento errado ou não, hein, Mauro? Hein, Ronaldo? Ele tá tentando dar velocidade pro time, porque o time deu uma caída, tomou o gol, sentiu o gol. E a verdade é que o Moscardinho também sentiu a perna aí, senão ele não ia mexer não, pelo jeito. O Mano ia deixar do jeito que tá aí, né, Mauro? Não tem a dúvida, Ronaldo agora abre o Gustavo, o Juliano vai por dentro, segura um pouquinho mais o Renato Augusto e dá pra jogar assim sem problema, até porque o problema é exatamente o gol de empate do Paulinho pro Galo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, braspress.com. É que o Corinthians, a sorte do Corinthians, cara, que os caras que estão embaixo são ruins demais, né, Mauro? Né, Ronaldo? Sim. Se não, velho. Também. O América já está rebaixado matematicamente, certo? É o primeiro que caiu. Agora o Curitiba tá no mesmo caminho. Agora o resto, meu amigo, tá tudo embolado aí. E eu fico imaginando o que pode fazer o próximo presidente com esse grupo aí. Meu pai do céu, hein? Fico imaginando que pode vir a ser um time cansado, um time que perde a bola, parece que perde a vontade. Aquele primeiro tempo que a gente viu com 10, 15 minutos de jogo, acabou. Quem viu, viu. É bola no campo de defesa para ser jogando o time do Corinthians. Vem Gil bate, tenta o levantamento à frente para Yuri Alberto. A bola passa por ele, vai tentar um toque de bola. Lemos para, tranquilo do gol. Sai Everson para fazer a firme boa defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. O tempo não para, a Bandeirantes marca. 27 minutos de bola rolando, 27 de bola rolando para você conferir. O segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. 28 agora, continua Corinthians 1. Galo também 1, tá empatado o jogo na Neoquímica Arena, na Bandeirantes. Quem fala é você, Ortega. Chegando aos 30 minutos do segundo tempo, Goiás e Santos seguem empatando por 0-0. Com esse resultado, o Peixe chega na 14ª colocação com 39 pontos, Ulisses. Bandeirantes.
A bola volta no toque, ele para tenta descer o time do Corinthians. Romero todo estranho na bola, tá parado o jogo, tá marcada a falta para o time do Galo bater. Em cima de Pedrinho, falta para o time do Galo cobrar. Na solado do Maicon, Pedrinho buscava o chapéu para cima do marcador corintiano. Ele veio por cima, com o pé por cima, não chegou a encostar no atacante do Galo, mas foi de forma perigosa a falta marcada. Chance de bola para a área, Igor Rabelo e Allan Kardec por aqui. Vida complicada do Corinthians, hein? E complicada mesmo. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil conectada com o futuro. É falta para o time do Galo bater placar do jogo. 1 para o Corinthians, 1 para o time do Galo. Se posiciona, Paulinho vem para a cobrança de falta. É falta para o time do Galo bater pelo setor de esquerda. É falta para o time do Galo cobrar. Vem o levantamento na grande área. Partiu para a bola. Pedrinho bateu a falta, levantou na boca do gol. Cássio deixou entrar direto, mas o Bandeira já marcava. Sabe por que Cássio não pegou? Porque o time do Bandeira já tinha marcado impedimento, é isso? Não, 2 lances. 2 lances, o juiz deu 2 lances. A bola em 2 lances, a cobrança de falta em 2 lances. Isso, ele levantou a mão, deu a falta, 2 lances. Saiu o Cássio e profissional é profissional, né? Deixou a bola passar, porque se ele... Tirou o corpo. Isso, profissional. Parabéns ao Cássio. Agora o Cássio dá uma bronca no torcedor que jogou alguma coisa no gramado ali. É isso, saiu o gol, Cássio tirou o corpo, o cara jogou alguma coisa. Porque foi em 2 lances. A bola ele levantou o braço esquerdo ou direito, Ronaldo? Esquerdo, né? Ele levanta sempre o esquerdo, né? Teve um juiz aí que ele levantou e falou que armou a barreira. Depois ele tirou o lance e vira aquela lambança. Mas o Cássio foi bem na leitura e o Braulio também que levantou o braço. A bola foi solta à frente do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians, aperta na marcação, Renato Augusto vem para marcar, a bola foi solta no toque de bola Coutinho de Everson domina, levanta para o comando de ataque, foi solto no comando de ataque, aperta Gil de cabeça, ele vem para tirar, volta com Juliano na raça, ganha para o time do Corinthians, soltou para Busquito, tenta a finta em cima da marcação, vem Otávio ganha a jogada, domínio do campo de defesa para o time do Galo, tenta ser jogando pelo comando de ataque, Otávio, domínio para o setor de esquerda, campo de ataque, aperta a marcação, bola foi solta à frente, vem Maicon para tirar para o time corintiano, lateral para o time do Galo bater na esquerda, o tempo da Atacarejo, as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados 31 minutos de bola rolando, 31 de bola rolando, o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você, Neoquímica Arena, Corinthians 1, Galo também 1 na Bandeirantes. Quem fala é você, diz aí. Alô, alô, Ortega. Aos 35 minutos do primeiro tempo, o Cuiabá segue vencendo o Bahia pelo placar de 1-0 na Arena Fonte Nova, Ulisses. Bandeirantes. Futebol da Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Tá parado o jogo. Maicon, agora recebendo atendimento no gramado, o juiz já mandou sinalizar que talvez não consiga permanecer. Pelo visto já vai mandar mudança. Tá caindo, sentindo o Maicon. Leva a mão agora na altura da barriga ali, né? Na altura do abdômen, o Maicon que pode ser substituído. Vem aí Fausto Vera. Meu pai. Muito bem, parece que o Maicon tem condição, não tá com a mão na altura do abdômen, mesmo no lado direito ali o Maicon. Depois que ele chutou a bola, acho que deu uma estendida ali no abdômen dele, tá sentindo ali o Maicon. Dinheiro parado da poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na Semi Capital em vista com a maior corretora independente do país. Acesse semicapital.com.br/bandeirantes. Tá parado o jogo, bola pro time do Galo bater lateral, pois não. E o Mano também chamou o Rojas, portanto já Fausto Veras e Rojas. O Rojas não chegou até hoje no Brasil, né? Mauro, Ronaldo. A estreia foi boa, depois não. Ronaldo, vamos agarrar no terço. É bola do campo de ataque do Otávio, prende para o time do Galo pelo setor de meio direito do campo de ataque, vai para a finta, tenta o toque, para cruzamento, vem na grande área, Gil subiu, a bola vai sobrar para Allan Kardec, tentou o domínio, Romero aperta, ele ganha o lance curtinho pelo setor de direito do campo de ataque, volta a jogar a Coutinho, domínio do time do Galo, tenta o cruzamento dentro da grande área, prendeu Edenilson, ele abre o lance curtinho no setor intermediário, vai para o lançamento à frente pelo setor de esquerda, árbitro do comando de ataque, cruzamento bem na boca do gol, Zarate vai fazer o gol, tira Fábio Santos, mas o árbitro para, dá o toque no Zarate, tá parado o jogo. Por muito pouco não chegou na frente o Zarate para colocar essa bola para o fundo da rede. Fábio Santos chega, vai interceptar, o juiz marca tiro de meta. E na sequência, eu consigo ver aqui do meu lado, Maicon deixando o gramado realmente com muitas dores, mão no abdômen. E vai ser marcado escanteio para o Galo. Tira o Fábio Santos, é isso.
marcação de escanteio Atlético Mineiro. E muda o Corinthians. Saiu 7 Maicon, entrou 5 Fausto Vera, saiu 11 Romero, entrou 10 o paraguaio Rojas. Meu Deus. Já tiveram seus momentos jogar, melhores, né? A nhaca que ele entrou, vou dizer pro seu tal do Matias Rojas. O pique dele me deu vontade de descer no campo. O pique que ele entrou me deu vontade de descer. Ai, meu pai. Pois não, Mauro. Não tem muito mais a acrescentar, além do que falou o Ronaldo, né? Tá parado, o jogo tá marcado, escanteio para o time Bragantino bater, motorista parceiro na 99 e você conta com pacote de ganhos exclusivo. 99, torcedor brasileiro, escanteio para o time Bragantino bater, com amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. E mexeu o Galo, hein? Temos mudança no Galo, entra Rubens, já confirmo quem saiu. Pedrinho. A bola volta no toque de bola, tenta descer o Pedrinho, parece, hein? A bola volta no toque de bola, ganha tiro de meta o time do Corinthians agora. Foi o Pedrinho mesmo, né? É isso, confirmando. Sai Pedrinho com a 38 amarelado, entra o 44 Rubens. Tá com uma touca protetora porque teve um choque no último jogo e fez 8 pontos na cabeça, mas tá habilitado a jogar. E é bom jogador, habilidoso. Perdão, Ulisses. Bom jogador, meia, lateral, enfim. É um Galo melhor agora. A bola volta com o time do Galo que tenta descer do campo de ataque. Você ligado na Bandeirantes. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto para Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Que fez o Filipão? O Filipão tem um banco bom. Esperou o Corinthians cansar, pregar para pôr jogadores de qualidade no seu time. Certo, Mauro? Certo, Ronaldo? Também é por aí. Certíssimo. E tenta descer novamente. Renato Augusto vem para o toque de bola, ganha Allan Kardec para o time do Galo. Ele prende a jogada pelo setor de direita para Zarate. Ele tenta o toque, cochila perto do lance, bola volta com o time do Corinthians. Vem para tirar. E o tal do Bruno Mendes, hein, cara? Que mentira esse cara, hein? É outro também, hein? E o Filipão foi esperto também, né? Se for nessa passada que nós estamos aqui comentando. E ele vê que o Corinthians cansou, fez as mudanças, colocou mais velocidade, colocou mais gente alta para dentro da área e fazendo essa bola no chuveirinho, fazendo as mudanças, triangulações até no meio de campo. É um outro Galo, um gás novo e o Corinthians saindo aí, olha lá, Ulisses. E vem o Gil buscar a jogada. Ele ganha a jogada para o time do Corinthians. Solta pelo setor de esquerda, que para ataque. Abre para Fábio Santos. Fábio Santos prendeu. Soltou boa bola. Frente para Mosquito. Mosquito solta a jogada no comando de ataque. Abre o compasso. Vai para a finta. Juliano não tem opção de jogo. Voltou para Renato Augusto. Prende. Tenta o toque de bola para Fausto Vera. Cochilou. Vai perder o lance. A abertura foi feita à frente para Rojas. Tentou o toque de bola. Coutinho no meio. Afasta o zagueiro. Tira. Vem para ganhar a jogada o time corintiano. A bola fica no setor intermediário. Aperta no toque de bola. Coutinho pelo setor de esquerda. Fábio Santos volta na marcação. Mas quem desce novamente é o time do Galo. Recorde Edmilson. Ele prendeu o lance para o time do Galo. Soltou na boca do gol para ninguém. Tranquilo. Cássio sai do gol para fazer a Felipe boa defesa para o time corintiano. Torcedor. Chegou a hora. No gramado das obras, entra em ser os fortaços na hora de construir ou reformar. Vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. A bola volta no toque para tentar descer o time do Corinthians. Está parado o jogo. Está marcada a falta no Zaratio. Ele dá a trombada ali do Gustavo Mosquito em cima do Zaratio, né? E acerta, porque de fato ele chega ali no corpo e derruba o jogador atleticano. No momento sai público pagante aqui na Neoquímica Arena. 30.115 pagantes. Público total 30.348. Renda bruta 1.742.443 reais. Uma das rendas mais baixas, acho que do Corinthians no ano, não é não? Sim. E até por aquilo também, né? Também, claro, e por aquilo que o Ronaldo também falou. 7 da noite, ainda mais nos trânsitos de quinta-feira, não é fácil chegar até Itaquera. Parabéns para quem marcou. Setor de esquerda, levantamento foi feito à frente, toca de cabeça Allan Kardec, põe para fora. Pois não, Ronaldo. Parabéns para a CBF, que ela não tá nem aí pro torcedor, ela marca 5, 6. Os caras lá não tem o que fazer mesmo, aqui o pessoal trabalha, né, meu? A bola volta do toque de bola, recolhe o time do Corinthians, vem para o toque de bola com o Fausto Vera. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com site novo, www.estrelabet.com. A bola volta para Fábio Santos domina do campo de defesa, abre a jogada para Veríssimo, vem para o toque de bola, recolhe com Fausto Vera domina para o time do Corinthians, ele tenta o toque de bola, volta contigo no setor intermediário, aperta novamente Veríssimo vai para o lançamento à frente para Yuri Alberto. Ô gente, na moral, cara, ele perde a bola de novo, ele toca errado. Ô cara,
Eu tô falando sério pra vocês, eu narro um monte de jogo aqui. A situação desse menino, ela é muito grave. É muito grave, é um negócio muito grave. O Yuri Alberto é o cara que afunda o time do Corinthians, gente. Eu tô falando, ele pode fazer gol aqui, gol lá, não tem, mas ele afunda o time do Corinthians. Ele é o príncipe. Se você pegar no scout dos gols tomados pelo Corinthians, todos os gols saem em erros dele na frente ou bolas perdidas. Ele tinha uma bola dominada, ele deu pro adversário a bola. É muito sério isso, Mauro, Ronaldo. E agora essa inversão aí do Bandeira, do juiz, que ele deu, que a bola... Bom, tudo bem, mas a verdade é que tá faltando pelo menos alguém para encostar com ele, ou não deixar ele ficar brigando toda hora, como você está falando do Yuri, para ele ficar brigando toda hora com o zagueiro, para ele tentar receber essa bola. O Mano vai ter que achar alguém para fazer o passe para ele, aquele passe que é só ele ir para cima do goleiro, que ele é bom nesse mano a mano quando ele vai para cima do goleiro. Hoje não tão, que ele teve essa chance e não conseguiu. Mas alguma coisa tem que ser feita com o menino, que o menino é jovem, foi pra seleção, voltou, olha lá. Vixe, forte, hein? E vem o Yuri Alberto, domina pro time do Corinthians, vai pra finta, tenta o toque na bola, vai pro drible, toma falta! Tá parado o jogo, tá marcada a falta pro Corinthians, pra perder a entrada na grande área. Numa boa jogada assim agora do Yuri Alberto. Oi, que ele foi pra cima, né, justamente do Rabelo, que agora fica fazendo ali um sinal de mergulho pro Braulio, mas toma o cartão amarelo. Portanto, Rabelo amarelado pela falta em cima do Yuri Alberto, que foi pra cima. Já já o Timão mexe, tô vendo o Biro por ali, o outro me parece ser o Pedro também. Já já duas alterações. A Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Ou será que não é esse cara para receber a bola de costas para a zaga, Mauro Betti? Não é. Ele tem muita dificuldade, é para receber de frente. De frente, com espaço, como ele fez agora esse bom lance. Ele não é um cara para fazer essa parede. Algo, se você tem o Yuri Alberto, não é para isso. Mas ele realmente, tecnicamente, está muito mal. O Ronaldo já detectou, a gente sabe, minimamente, até nós que não jogamos. O cara precisa ter confiança. Não é só para o futebol, para tudo na vida. E a fase dele realmente é terrível. É falta para o time do Corinthians, bater falta para o Timão cobrar. Você tá ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança de falta o time do Corinthians. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Se posiciona para a cobrança de falta o time corintiano. É falta. Quem bate bem daí? Renato Augusto ou Juliano? Rojas e Juliano na bola. O Rojas também, é que até esqueço que o Rojas existe. Quem sabe agora o Rojas. No DVD tem falam gol de que ele é falta bom daí. na bola parada. Falaram que ele é bom na bola parada. Vem para a cobrança de falta. Barreira do Galo formada. Próxima meia-lua da grande área pela meia-direita. Rojas partiu, bateu no meio do gol. Então, pega muito bem, Everson. A intenção foi boa, né? Tentar ludibriar a barreira. Bateu por baixo, mas aí centralizado facilitou a vida do Everson. É bola no campo de retaguarda para ser para o jogo, para você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos. Sil conectada com o futuro. É na volta no campo de defesa. Everson vai ser jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, 41 jogados, placar de 1-1, tá empatado. Corinthians e Galo para você, mas quem vem com a bola é Galo com Otávio. Ele domina pelo meio de campo, tanto toque de bola Coutinho para Gomes, recolhe pelo comando de retaguarda, abre a jogada. Soltou novamente com Edenilson. O tempo atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio com qualidade e economia. Tenda atacado. A bola volta com um toque de bola de Juliano. Ele prende para o time do Corinthians. Toma falta. O árbitro para. Marca a falta para o time corintiano bater no seu campo de defesa. Motorista parceiro. Na 99 você conta com um pacote exclusivo. 99. A bola volta no toque de bola. Recolhe o time do Corinthians para ser jogando. Domina do campo de retaguarda. O timão para o toque de bola curto no meio. 42 minutos de bola rolando. 1-1. Tá empatado. Cássio parte, bate na bola, levanta. Vem para Mosquito. Sobe de cabeça. Edenilson vem para tirar o perigo. Tá de lateral direito. Domina Igor. Ele vem para pintar a marcação. Aperta em cima dele. Vem para o toque de bola. O time do Galo tenta descer. A abertura foi feita à frente para o comando de falta. Tá parado o jogo e o Fábio Santos vai tomar amarelo. Amarelo para Fábio Santos, que acertou aí depois que já tinha soltado a bola o Igor Gomes. Agora o camisa 17 vai pegar essa bola para cobrança. Rubens também por ali. Mais uma falta perigosa para o Galo. E mexe o Corinthians. É, exatamente, né? Entrando ali justamente o camisa número 30 no timão, o Matheus Araújo. Saiu 8, Renato Augusto. Portanto, Matheus Araújo na vaga do 8, Renato Augusto. Tá parado o jogo. Marcada a falta pro time do Galo bater.
CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos no Brasil e na Europa. Abra sua conta cmcapital.com.br/bandeirantes. É falta para o time do Galo bater, partiu à esquerda, Zaratio levantou na boca do gol. Cássio pegou, largou, vai embora, a bola para a linha de fundo. Em escanteio pro Galo, se a bola fosse em direção ao gol, Cássio teria tomado um frangaço. Impressionante, para deixar a Neoquímica Arena inteira suspirando de alívio, porque ele toca na bola, ela ainda belisca a trave e sai para escanteio. Igor Gomes na cobrança, que susto o Cássio deu no timão. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG Nakata, porque é Nakata Brasil. É bola, Igor partiu na bola, levantou na boca do gol, toque de cabeça, vai para a linha de fundo. Corinthians toma um susto atrás do outro. A bola volta, Cássio liga para Fábio Santos, domina para o time corintiano, vai para cima da marcação, o jogo está empatado. Ele tenta o lançamento à frente do campo de ataque, abriu jogada para a boca do gol, Mosquito vai para o cruzado, sobe, Otávio vem para tirar. Ela volta no toque, ele para domina, tenta descer novamente. Fábio Santos chega na marcação, bola volta para Edenilson. Edenilson vem para finta em cima, tenta o toque, ele para a frente do comando de ataque, aperta na marcação, vem para ganhar. O time do Corinthians ganha a jogada contigo no setor intermediário, já ganhou novamente. Matheus Araújo prendeu, para foi solta pelo setor de direita, evita a saída parcialmente, mas o árbitro para o Bandeira também. Marcou saída de bola para o time do Galo bater na esquerda, campo de defesa. É mesmo com o esforço do Bruno Mendes, né? O Bandeira, inclusive, atrapalhou ali a trajetória, mas já tinha marcado justamente a saída de bola. Agora o próprio Bandeira está mostrando ali um copo arremessado. O torcedor do Corinthians tem que ter consciência, porque pode ser punido. Mais 6. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, olha o Corinthians descendo, opa! Ele pisa na bola novamente, recolhe Fausto Vera, pisa, o toque de bola foi feito à frente. O tal do Bruno Mendes também é uma piada, velho. Ele não consegue fazer um passe de 3 metros, cara. Chega a ser hilário. 3 metros, aberto à direita, ele toca completamente errado, o tal do Bruno Mendes. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto para Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você está ouvindo o toque de 45 minutos, pois não, Enzo? Ulisses, a notícia é que o torcedor corintiano não queria ouvir. O Santos abre o placar com Júlio Furque. Aos 42 minutos do segundo tempo, segue vencendo o Goiás pelo placar de 1-0 no estádio da Serrinha. E vem Corinthians, vem pro toque, bola recolhe pelo comando de ataque, tá ganhando o lateral. Lateral para o Timão bater, ótimo pro Santos, fazendo o papel dele o time do Santos. Já domínio do toque, de bola contigo na intermeira, tentou a finta, tomou a pancada. Toma a pancada o Matheus Araújo, falta em frente ao banco de reservas do Galo pro Corinthians bater aí. E foi mais ou menos dali, do outro lado que saiu o gol do Timão com o Romero, que não está mais em campo, o passe do Renato que não está mais em campo. Agora Rojas por ali toma posição também com o Matheus Araújo. Se posiciona para a cobrança de falta, é falta para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, você tá ligado no microfone, Bandeirantes partiu para a bola, Rojas, levantou na segunda trave pro Gil, cabeceou pro meio, tiro o time do Galo, a bola volta para Fausto Vera, tenta o toque de bola de primeira, na segunda não conseguiu, para volta com o time do Galo, ele não prende o lance, a abertura foi feita à frente do time do Galo, a bola foi solta pelo setor de esquerda, campo de ataque, afasta a zaga do time do Corinthians, ganha o lance do campo de defesa, já sai jogando contigo no setor intermediário, e brincou, entregou a rapado no Timão, bola foi solta na esquerda, Edenilson dominou, cruzou na boca do gol, o toque de cabeça vai pra fora, vai pra linha de fundo, tiro de meta pro Corinthians bater, Cássio bate o tiro de meta, a bola volta para o Yuri Alberto, 2 bolas no campo de jogo, nesse momento. Como é que está a classificação do campeonato? Corinthians fica com o mesmo número de pontos do Santos, Santos à frente, porque o Santos vai ficando com vitória a mais, é isso? Isso mesmo, Ulisses. Santos em 13º com 41 pontos, mas como você bem destacou, o Corinthians fica em 14º com 41, por causa que o Santos chega à 11ª vitória. Os times de futebol devem muito para empresário. E tem umas obrigações que eles têm que cumprir que são seríssimas, meus amigos. Tem jogadores que entram em campo aí que você não entende o porquê que está em campo. Torcedor, chegou a hora, no gramado das obras, entrem seus fortaços na hora de construir ou reformar. Vá de CSE de Cimentos. CSE de Cimentos, os fortaços que constroem no Brasil. E vem pro jogo, o time do Galo, bola foi solta pelo setor de esquerda, cá para ataque, levantamento à frente, vem para afastar o Corinthians. Tira dali, afasta o perigo de qualquer maneira, o Timão vem, Fausto Vera para pôr para fora. Tá parado o jogo, escanteio, uma pressão terrível. Galo quer o gol da vitória para brigar por título ainda. Mais uma vez com o Igor Gomes, vem pro escanteio, todo mundo na área, vem bola para cá.
E vem Igor Gomes, partiu pra bola, correu, bateu, levantou na boca do gol, afasta parcialmente a zaga do Corinthians, aperta o timão, tenta armar contra-golpe. É na velocidade, Mosquito dá um tapa na marcação. Zaratio vem pra marcação, ele sempre faz falta. Vem pro toque de bola, ganha Zaratio, domina no campo de defesa, recolhe no campo de retaguarda para o time do Galo que sai jogando. Você ouviu o toque de 48 minutos de bola rolando, a bola volta contigo no setor intermediário, aperta na marcação, tenta descer novamente, vai pro toque de bola, recolhe o time do Galo. A abertura foi feita pelo setor de direito do campo de ataque, vem pra protege novamente. A bola vai embora. É tiro de meta para o Corinthians bater. Deu quanto de acréscimo, árbitro? 6. Teremos aí mais 2 minutos de jogo, hein? Ulisses. 2 minutos de jogo. Ronaldo Mauro. Não, o que eu percebi agora, o Mosquito é uma coisa inédita. Ele prende a bola no meio de campo e dentro da área ele tenta tocar. É uma coisa que o atacante não convive com isso, mas não dá para entender. Tem coisas que o futebol não consegue explicar pra gente num momento como esse. Olha lá. E vem para o jogo o time do Corinthians, para foi soltando a esquerda, domina Matheus Araújo, vai para a finta, abriu para o Roberto, se soltar na direita, é bom lance, abriu para Rojas, Rojas domina, ergue a cabeça, bateu pro gol, pega, larga, pega o goleiro Everson. Ele chutou em cima do goleiro de novo. E ainda a bola teve desvio, né? O chute do Rojas contou com desvio, mas o Everson agora que valoriza, ó. Porque o Galo talvez esteja satisfeito com o empate. É bola no campo de defesa para ser o jogo do time do Galo. Vem para a batida à frente, Everson. Corinthians se complica no Campeonato Brasileiro, hein, meu amigo? Perde um gol atrás do outro, perde gol e o Roberto, perde gol e o Roberto, e o Corinthians vai afundando no Campeonato Brasileiro. O Santos nesse momento à frente do timão, bola volta para Rojas, tenta o domínio, levanta no campo de ataque, é para o Roberto, ele não domina no primeiro momento, domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para a finta, prende a jogada e o Roberto ergue a cabeça, vai tentar o toque de bola, vem para o cruzado, levantou na boca do gol, afasta facilmente o time do Galo que está jogando no campo de defesa, e o Roberto de tanto correr errado no campo de jogo, pregou. Ele para no jogo e vem Galo. E vem gigante Paulinho. Domina pro time do Galo. Vai pra finta. Abriu a jogada. Tentou o toque de bola. Erra Paulinho, filho. Ela volta com o time do Corinthians que tenta descer no contra-golpe. A abertura foi feita à frente. Quem sabe agora pro Corinthians. A abertura pra Mosquito. Mosquito domina. Fábio Santos desceu. Mosquito recolhe e soltou pra Fábio Santos. Lindo lance. Rojas pediu o cruzamento do Fábio Santos nas mãos do goleiro Everson. Everson ganha a jogada. Gil tava lá no ataque. A bola volta com o time do Galo. Já tenta descer pelo setor de esquerda, campo de ataque, o time do Galo, placar do jogo, repito para você, placar de 1-1, tá empatado o jogo, 50, vai terminar o jogo, o árbitro, apita o árbitro, é fim de jogo na Neoquímica Arena. 1 pro Galo, 1 para o Corinthians, 1 Corinthians, 1 Galo, timão afunda no Brasileiro, vai se complicando no Brasileiro, alô, alô, Capriotti. Alô, Ulisses, é isso aí, é decepcionante, né? Um empate em casa, depois de estar vencendo, permitir o empate do adversário e, ó, quase tomar a virada ainda, mas, pontinho pro Corinthians, vamos lá. A reportagem Bandeirantes trabalhando no gramado da Neoquímica Arena, com vocês, Bruno Migliozzi, Paulo do Vale, vamos lá, rapaziada. 41 pontos pro Corinthians agora com esse empate, vamos ver ao término da rodada como fica a situação do Timão para o final de semana, que terá o Grêmio, candidato ao título, que também está em campo neste momento contra o Botafogo. O Grêmio lá na Arena do Grêmio, um jogo complicadíssimo, portanto o Corinthians volta de vez para essa bagunça, para esse bolo aí dos times que estão brigando contra o rebaixamento. O Timão não consegue vencer em casa, Romero marcou, chegou a 28 gols aqui na Neoquímica Arena, que novamente viu o Yuri Alberto perder pelo menos 3 ou 4 chances. E pelos lados do Galo, Bruno Migliozzi. Empate que também não fica muito legal pro Galo. É claro que pelas circunstâncias do jogo, sair daqui com um pontinho não é mau negócio, mas desperdiça uma chance de encostar de vez no pelotão da frente do Campeonato Brasileiro. Agora a gente vê o time do Galo, que tem dessa vez o artilheiro do Campeonato Brasileiro de forma definitiva, o Paulinho, definitiva não, mas de forma isolada, chega a 17 gols o artilheiro. No próximo jogo contra o Goiás tem o retorno do Hulk, portanto o Galo, que agora se permite sonhar em uma sequência de 2 jogos em casa contra Goiás e Grêmio, mas não terá Everson, amarelado na primeira etapa, o goleirão estava pendurado, portanto ausência para o jogo contra o Goiás. Luiz Felipe Scolari, talvez de forma mais complicada, mas ainda consegue pensar em brigar com a ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Capri?
Valeu, Bruno Migliozzi e Paulo do Vale voltam daqui a pouquinho no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, para falar muito mais desse empate. Corinthians 1, Atlético Mineiro também 1, e os outros jogos aí que estão acontecendo, já aconteceram, que o Enzo Ortega vai atualizar pra gente também com os números fresquinhos, depois de 33 rodadas do Brasileirão. Tá chegando o apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Vamos juntos, e muita análise também, claro, não é? Do Mauro Betti e do Ronaldo Giovanelli, os nossos craques da Opinião Bandeirantes. Até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, CM Capital, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos CIO 99, Paraflu, CSN Cimentos e estrelabet.com. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol! Apito Final, na Rádio Bandeirantes.